E eu fiquei arrumando as meninas, minhas 3 filhas, né? Pra mandar ela pra escola dominical junto com eles, que eu ia sozinha com meu pai pra esse irmão João. E falou assim, olha, Eliane, eu vou primeiro lá na casa da madame, chamou assim, vou na casa da madame, levar um dinheiro pra ela, pra comprar um remédio, que ela mandou me pedir ontem. Aí pegou o carro e foi pra casa dela, que é perto da minha casa. Pegou o carro e foi pra lá. Mandei as meninas pra igreja, me arrumei e fiquei em casa esperando pra ele voltar, que ele falou que era rapidinho. Vou levar o dinheiro pra ela e já volto pra casa pra gente ir no irmão João. Tô lá sentada esperando por ele. Ele saiu lá de casa, eram 9h10, 9h20. Dá 10 horas, 10h20, Ai, meu Deus. 10h30 e ele não aparece. Quando foi 10h30, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo, que tá demorando muito. Vi o carro dele na garagem. Aí comecei a bater. Papai, mamãe, batendo no portão. E nada, ninguém me atendia. Chamei, eu falei, eu não vou embora porque o carro dele tá na garagem. Se o carro tá aí, é porque ele tá aí. E continuei batendo, chamando nada. Uns 20 minutos nisso. Aí quando passou um tempo, vem ela, me atender no portão. Aí ela vem no portão, de camisola. Aí eu falei, mãe, porque dei benção pra ela, né? E aí eu falei, porque meu pai veio pra cá trazer um dinheiro para um remédio. E nós marcamos de sair e ele até agora ele não voltou pra casa. Aí eu queria saber o que está acontecendo, porque ele está aí, o carro dele está aí. Minha filha, é porque você sabe que a gente estava separado esses dias, né? Então ele veio aqui para casa e nós voltamos. E nós agora, nesse momento, nós estamos namorando, minha filha. Você atrapalhou o nosso momento aqui, nós estávamos namorando. Assim, conversando normal, como qualquer pessoa. Nós estávamos namorando e você chegou aqui e você atrapalhou esse momento nosso aqui. Fiquei sem graça, fiquei envergonhada. E falei, tá bom, é porque ele marcou comigo. Não, você vai pra casa, que eu já vou falar pra ele ir. Já vou falar pra ele ir. Tá bom então, não fala pra não demorar não. Tá bom. Só que o que eu não imaginava, que aquela pessoa fria, que meu pai já estava morto dentro de casa. Meu pai já estava morto. Gente do E os céu. bandidos estavam dentro de casa, os assassinos estavam dentro de casa. E que o que eu venho entender é que Deus não deixou eu entender o que estava acontecendo. Porque se eu entendo o que está acontecendo e entro, eles iam me matar também. Paz do Senhor, meus irmãos. Assista agora a uma parte desse forte testemunho, onde a mãe da irmã Eliane, que era crente, enganou a todos e armou um plano para matar seu marido. É muito forte e tenho certeza que você ficará impactado, e também serve de alerta para não sermos enganados. Meus irmãos, dias depois desse testemunho ter sido gravado, infelizmente a Juliana, filha da nossa irmã Eliane, que é sargento da Marinha e que estava grávida de 4 meses, foi baleada e perdeu seu filho. No final desse vídeo deixaremos a reportagem explicando o que aconteceu e o testemunho fortíssimo da irmã Eliane a respeito desse acontecimento. Vamos estar orando pela vida da Juliana e por toda a família para que ela venha se recuperar e sair dessa situação vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Veja agora o testemunho completo. E a minha história começou, né? Quero começar lá pela minha infância. Quando eu nasci, eu já nasci num lar evangélico. Eu já nasci dando glória, né? Eu sempre falo isso. Eu já nasci dando glória num lar evangélico. Os meus pais contavam, né? Que o meu pai ele veio para o Rio de Janeiro, veio para a cidade de Japeri. Ele veio porque uma tia deles veio lá de Maceió, que eles eram de Maceió. E essa tia, esse casal de tios dele, né, não tinha filhos. Então, os meus tios, meu pai e os meus tios, ela pegou esses meus tios, meu pai, como se fossem filhos deles, entendeu? Então, ela foi para Japeri e levou meu pai e levou mais 2 tios meus para Japeri. E meu pai já era casado, eles casaram, meu pai tinha 19 e minha mãe tinha 20 anos. E aí, quando chegaram em Japeri, a minha tia era cristã. E ela começou a levar meu pai para a igreja, meus tios para a igreja. E lá os meus tios aceitaram Jesus. E meu pai também aceitou Jesus. E minha mãe ficou lá em Maceió. Ficou minha mãe e meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele nasceu lá em Maceió. E ficou minha mãe, meu irmão e a minha avó. Que minha mãe, como era filha única, a minha avó foi morar com a minha mãe quando eles casaram. Aí a minha mãe lá em Maceió, ela aceitou Jesus. Quando meu pai veio para o Rio. Sim. E o meu pai no Rio também aceitou Jesus.
Entendeu? Aí quando meu pai aceitou Jesus, ele falou assim, ó, ele organizou tudo para minha mãe vir para o Rio também, morar em Japeri também, com a família toda. Sim. E meu pai falou assim, ó, não vou, naquela época era muita carta, né? Era, mandava carta. Tudo era carta. Telegrama. Isso. Aí ele mandou uma carta para ela vir para o Rio, mas ele pensou assim, eu não vou falar para ela, né, que eu aceitei Jesus. Ele falou assim, ó, eu tenho uma surpresa para te contar quando você chegar. E ela também não contou para ele que tinha aceitado Jesus lá em Maceió. E ela falou para ele assim, e ela também escreveu, eu também tenho uma surpresa para te contar. Aí quando ela veio para o Rio e se encontraram em Japeri, a família, ela falou, fala para mim a surpresa. Aí ela disse, eu aceitei Jesus. E ele também, eu aceitei Jesus. Era essa a surpresa. Então os dois aceitaram Jesus na mesma época e se encontraram em Japeri já crente, no caso, entendeu? Que minha tia levou eles para a igreja e eles aceitaram Jesus. Ele e os meus tios também, todos aceitaram Jesus. E aí meu pai alugou uma casa, né? Foi morar com a minha mãe, minha avó, meu irmão, todo mundo nessa casa. E o meu pai, ele veio lá do Nordeste, de Maceió, ele não tinha profissão. E né, ele contava, né, pra gente que ele pegava um paninho, né? Colocava numa sacolinha, junto com a chave de fenda e um alicate. E ia para Nova Iguaçu procurando onde ele via um letreiro com defeito. Letreiros, né, que fica nas lojas, né? Sim, sim. Que naquela época eu usava muito letreiro de neon. Não sei se hoje tem, mas é menos, né? Mas é muito letreiro de neon, aquelas luzes que ficavam acendendo o letreiro, né? Onde ele passava, que ele via um letreiro daquele sujo ou com defeito, ele pedia ao dono para ir lá e lavar, para lavar. E aí o dono deixava, aí ele ia, padaria, mercado, com paninho, com a chave de fenda e com alicate. Aí ele falou que ele foi aprendendo como que colocava um letreiro, como que se limpava, como que se colocava, encaixava tudo direitinho, com aquele paninho. E ele falava que no final do dia ele levava o dinheiro para casa, aqueles trocadinhos que ele ganhava, ele levava para casa, para pagar o aluguel e para comprar o leite e o pão nosso, né, o alimento. Que aí, no caso, já nasceu eu, minha irmã e meu irmão, que no caso nós éramos 4 irmãos. E aí ele contava que levava o dinheiro para casa, né? E a minha mãe também começou a trabalhar como diarista. Casa de família, né? Sim. Que ela já veio lá de Maceió. Ela falava que ela começou a trabalhar desde cedo, como cozinheira, né? Limpando casas, né? Então, minha mãe ia trabalhar de um lado, meu pai do outro, e a minha avó que ficava tomando conta da gente. Eu tenho muita lembrança da minha avó como se fosse minha mãe, porque a minha mãe saía de manhã cedo e chegava de noite. E quem passava o dia todo com a gente era a minha avó. Então, eu sabia que tinha uma mãe, mas a minha avó, tudo era com a minha avó, minha dindinha, né? E ali a gente foi crescendo e eles foram indo para a igreja. O meu pai, ele não tinha muito estudo, mas ele pegava um versículo e nesse versículo Deus dava para ele uma revelação que ele pregava 40 minutos, 30 minutos naquela revelação. E ele foi crescendo, sabe? Era coisa assim de Deus. Ele foi crescendo na igreja, foi crescendo no ministério, porque ele tinha o dom da palavra, entendeu? Sim. E ali meu pai já foi consagrado auxiliar de trabalho, depois ele foi diácono e foi presbítero, a presbítero da igreja. Sim. E a minha mãe, ela se envolveu muito com o trabalho de oração. E minha mãe, conforme ela foi se envolvendo, Deus encheu ela de dons. Dom de cura, era dom de profecia, dom de revelação. Olha, pense numa pessoa usada, missionária. E em minha casa, eu me lembro que minha casa era sempre cheia. As pessoas, quando sabiam que ela tinha esse dom, que ela orava, a minha casa era sempre cheia. Um trazia outro, a casa era sempre cheia. E aí eu me lembro que ela sempre, né, envolvida nisso, e ela não gostava de ficar em casa. Ela sempre falava assim, eu prefiro ficar fora de casa. E ela sempre arrumava um motivo para ficar fora de casa. Não gostava de ficar em casa. E aí ela trabalhando, meu pai também, nessa época nós morávamos de aluguel. E aí eles arrumaram dinheiro, juntaram e compraram um terreno em Japeri, para a gente sair do aluguel, né? E aí eles compraram um terreno, construíram uma casa e nós saímos do aluguel. Nós éramos crianças, mas eu me lembro muito bem disso, que foi uma alegria muito grande para eles. Nós fomos para casa, a casa, já até com meu esposo, a casa não tinha janela, não tinha porta, mas ela queria só colocar a laje e as paredes, porque ela queria sair do aluguel. Sim. E ela conseguiu, né? Aí meu pai, foi uma coisa tão engraçada que meu pai foi trabalhar, nós estávamos na casa de aluguel. Quando meu pai chegou, que foi para casa, nós não estávamos mais lá, porque ele achava que era impossível nós mudarmos para aquela casa que estava em construção, porque não tinha nada. Mas a minha mãe pegou todo mundo e foi para casa,
nova que ela construiu, porque ela queria sair do aluguel. Meu pai ficou surpreso quando chegou na casa, que nós já estávamos lá naquela casa sem porta, sem janela, no piso duro, sabe? Mas ela falou, eu quero sair do aluguel, já saí, pronto. E nós naquela casa ali fomos crescendo, e eles foram colocando as coisas aos poucos, né? E, assim, a minha ideia é de que eu nunca vi eles brigando, nunca vi eles discutindo. Era uma família praticamente perfeita, então. Perfeita. Aos meus olhos, era a família que Deus me deu, tudo tranquilo. Nunca vi nada, entendeu? Só que quando eu fiz 13 anos, aconteceu algo, um episódio, que me despertou algo na minha mãe. Quando eu tinha 13 anos, mudou para uma casa vizinha, a nossa casa, mudou uma família vindo da Paraíba, mudou para o lado da minha casa. Sim. E nessa família tinha um casalzinho de idosos e tinha 2 rapazes solteirões nessa família. E a minha mãe fez muita amizade com essa família. Fez muita amizade com essa família. Ia muito lá, entendeu? A gente... normal, né? Vizinhos, né? Eles diziam crentes também, vizinho, tudo bem. E quando chegou num domingo, na hora do almoço, meu pai, assim, trabalhava a semana toda, e domingo, depois do almoço, todo mundo almoçava junto, depois do almoço, ele tirava para ele descansar a parte da tarde, no domingo, né? Porque segunda-feira começava tudo de novo. E ele, assim, o trabalho dele foi crescendo, né? Trabalhava a semana toda, chegava muito tarde em casa, e aí, domingo, ele descansava. Só que nesse domingo, quando a gente terminou de almoçar, alguém bateu a porta, no portão. E fomos atender e tudo, aí era esse rapaz vizinho. A gente achou que ele veio, meu pai achou que ele veio para conversar da Bíblia, que ele falava que era crente também, né? Aí tudo bem, o rapaz entrou, cumprimentou meu pai. Ah, senhor José. O nome dele era José Honório. Eu vim aqui para conversar com o senhor. Aí meu pai, pois não, pode entrar. Se for para conversar coisa da Bíblia, vamos conversar e tudo, né? Meu pai, na maior simplicidade, inocente, né? Aí ele falou, não, eu vim aqui para pedir consentimento para namorar sua filha. Meu pai ficou assustado. Como? Eu tinha 13 anos. O rapaz tinha 27 anos. O meu pai achou aquilo absurdo. Como que pode isso? Quantos anos você tem? Aí ele, eu tenho 27. O quê? Você quer namorar com a minha filha com 13 anos? Minha filha não tem de idade para namorar com você, não. Você tem que procurar um namorado da sua idade, rapaz. Que isso? E eu, assim, atônita, olhando para a cara de um de outro, porque eu não sabia de nada. Quem tinha tratado isso tudo era ela, na casa desse pessoal. Ela, sua mãe? Minha mãe. Meu Deus. Eu e o rapaz falou que me olhou, que me viu lá no quintal, gostou de mim, queria namorar comigo. Falou com ela. Foi a tua mãe que falou para ele ir lá pedir? Ela que tratou tudo com esse rapaz. E eu não sabia, eu que era a namorada, no caso, eu não sabia de nada. Estava sendo entregue sem saber. Sim. Não sabia de nada. Nunca nem tinha conversado com esse menino, com esse homem? Bom dia, boa tarde, paz. Mas Cumprimentava só. eu fiquei assim, atônita, olhando pra cara dela, dele, tudo, e ela parada assim no canto, assim, olhando. Aí meu pai falou assim, isso é coisa sua, né? Você sabia disso? Eu sabia. Ele falou comigo, eu já dei meu consentimento, agora falta você. Ele falou, não, aqui na minha casa não. Que isso, meu Deus, uma criança, né? Aí ele perguntou pra mim assim, e você, Eliane? Falei, papai, eu não sei de nada disso não, nem tô sabendo de nada. Aí meu pai botou o cara pra correr, mandou ele embora, falou, se você quiser vir aqui conversar da Bíblia, de Jesus, você pode vir, a hora que você quiser. Mas falar de namoro na minha casa, aqui não tem filha para namorar com você, não. Você pode ir embora. Foi um tumulto em missionária, foi um tumulto. Eu imagino, porque a mãe deveria ter, né, defendido, falado, não, na minha casa não, minha filha tem 13 anos, tem 28 anos. Olha a distância de idade. Hoje a gente conhece como pedofilia, mas naquela época não tinha isso, né? Mas, se fosse hoje, ele era um pedófilo, né? Porque misericórdia. E depois a tua mãe com o teu pai, eles conversando sobre o assunto? Meu pai brigou muito com ela, ele falou assim pra ela, assim, olha, você é culpado, você é responsável pela virgindade dessa menina, porque meu pai percebeu que nele ele só queria tinha maldade. Ele estava com segundas intenções. Aí minha mãe falou assim, meu pai falou para ela, você é responsável pela virgindade dessa menina, se acontecer alguma coisa com ela, que esse rapaz fizer, você vai ser responsável, falou para ela. E eu fiquei assim, sabe, meu Deus, sem entender nada. Inocente nessa história. E tua mãe se posicionou? Aí meu pai foi para um canto, aí ela pegou e me chamou no canto. Aí falou assim, se você quiser namorar com ele, eu vou te ajudar. Olha só. Ai, meu Deus, se você quiser namorar.
se você quiser namorar com ele, eu vou te ajudar. Porque eu casei com seu pai, mas eu não gostava dele, não. Bem assim. Eu só casei com o seu pai porque a sua avó me obrigou a casar com ele. Que era minha avó, né? Falou isso pra mim. Aí aquilo ali, eu tomei um susto, porque pra mim era um casal perfeito. Eu nunca vi eles brigando. Meu pai sempre declarou amor por ela, sempre fazia tudo que ela queria. E ela também subiu boazinha, assim. Eu fiquei assim. Quando ela falou isso pra mim, me deu um choque, sabe? Meu Deus, o que é isso? Aí eu, com 13 anos, eu fiquei pensando assim. Eu pensei logo assim: eu nunca vou namorar com ninguém. Porque se eu for trazer alguém em casa para me namorar, se eu não gostar dele e quiser terminar, ela não vai deixar. E se ela gostar da pessoa, ela vai ficar manipulando, vai fazer eu casar com quem eu não quero e vai acabar com a minha vida. Quando quiser terminar com a pessoa, ela não vai deixar. Então eu só vou namorar com uma pessoa que eu vou casar realmente. Quando Deus falar que é para mim casar, que é do Senhor que eu vou casar, não vou namorar com ninguém quanto isso. Eu coloquei isso no meu coração. Mediante o que ela te disse. Porque eu fiquei com medo dela, entendeu? E ela continua na igreja orando, Orando, profetizando, profetizando, tudo normal. Tudo normal. Meu Deus. Tudo normal. Eu tinha muita intimidade com Deus. Eu assim, eu estudava, tudo, tinha minhas amizades, mas tudo, em primeiro lugar, é o Senhor. Então, quando minha mãe fez isso, eu senti alguma coisa estranha nela. Eu senti que eu não tinha que seguir ela. Sim. É como se o Espírito Santo já ficasse falando em mim. Vigia, cuidado. Eu senti como se não fosse que ela não estava sendo usada por Deus naquela hora. Ó, se você quiser, eu vou te ajudar. Mas como que eu vou querer se eu nem conhecia o rapaz? E uma ajuda errada. E ela, quando ela vinha falando não sei o quê, eu já saía de perto, eu tratava ela como minha mãe, com muito respeito. Mas quando ela queria entrar nesse assunto... Ela sempre voltava no assunto? Voltava. Ah, vai lá, ele está em casa agora. Vai lá falar com ele. Ah, ela tinha interesse também. Não sei como. Até hoje eu não consigo entender o que ela viu no rapaz. Eu só sei que eu fugia muito dele. Aí, me envolvi na escola, me envolvi na igreja e larguei ela para lá. E terminou que o rapaz também largou para lá também, entendeu? Viu que não teve jeito, largou. Aí quando eu fiz assim, mais ou menos 16 anos, né? Aí meu pai começou a crescer muito na empresa dele, porque aí ele só saía para consertar letreiros. Mas de tanto consertar, ele aprendeu como que colocava e aprendeu como fazia. Aí ele colocou uma lojinha só para consertar letreiros. Consertava, levava lá e instalava. Só que daí foi crescendo. E aí ele montou uma empresa de fazer letreiros. Letreiros, neon, ele já montou uma fábrica. Já aí, meu pai passou a ser um empresário na área, né? Aí meu pai pegou e falou assim pra gente, olha, tá muito difícil continuar aqui em Japeri, porque era de muito longe. A empresa dele era em São João de Meriti, nós morávamos em Japeri. E naquela época era trem, só tinha trem. Se você perdesse o trem, você ficava ilhado. Pense numa situação difícil. E naquela época eu me lembro muito que quando os passageiros ficavam revoltados porque o trem atrasou, porque não tinha trem, eles queimavam os trens, jogavam pedra no trem, é que não tinha mesmo, o dia todo ficava sem trem. E aí meu pai, eu tenho que mudar daqui, eu tenho que morar perto da minha empresa. Porque perto da empresa eu vou poder dar mais assistência na empresa, né? Aí entraram em acordo lá, meu pai e minha mãe, aí eles alugaram a casa que nós morávamos em Japeri e foram morar em São João de Meriti, numa casa alugada. Até eles ver uma casa para poder comprar em São João de Meriti. E enquanto isso, a empresa do meu pai estava crescendo. Já tinha funcionários, né? Uau. O meu irmão, que trabalhava lá como braço direito do meu pai. E Deus foi abençoando meu pai. E aí, quando eu estava em São João de Meriti, o meu pai queria comprar uma casa. Só que minha mãe reclamava muito que não queria casa pequena, apartamento, não queria casa sem terreno. Ela queria ter uma casa que tivesse terreno para ela criar animais, que ela plantar. Era isso que ela falava. Então, ele conseguiu uma casa com esse jeito em Nova Iguaçu, que era um pouco distante de São João de Meriti. Mas ele conseguiu essa casa em Nova Iguaçu. E aí, ele levou ela para conhecer, ela e minha avó. E elas gostaram, eu também fui. Eles gostaram da casa, do lugar, do terreno, né? Eles acharam a casa parecida com a casa lá de Japeri. E aí fomos lá e ele fechou o negócio e comprou a casa. Tudo direitinho. E nesse lugar, era um lugar muito carente. Sim. O meu pai, como empresário, como uma pessoa com uma posse melhor, Sim. né? E aquele lugar era um lugar de pessoas carentes. Então, quando essas pessoas viram meu pai chegando de carro,
né? Os jeitos de vida diferentes deles, né? As pessoas se aproximavam para pedir cesta básica, para pedir uma coisa, pedir outra, e ele ia ajudando. E terminou que eles descobriram também que minha mãe orava, que minha mãe profetizava, e já foi enchendo a casa dele para orar, a casa dele já em Nova Iguaçu. Aí já começou também, as pessoas indo para orar, para buscar, e ela profetizava, ela orava. E nesse meio dessas pessoas que iam lá para orar, ela começou com uma amizade com pessoas que ela orava, pessoas que eram de má índole, pessoas que envolvidas com tráfico, envolvidas com grupos de extermínio, entendeu? Essas Meu pessoas Deus. iam lá para casa dela, que nessa época eu já era casada. Voltando. Ah, já passou-se bastante anos. Porque no caso, quando eles foram para São João de Meriti, aí lá, quando eu fui para lá, eu fui para uma igreja, né? A gente não conhecia igreja nenhuma, né? Aí uma amiga que a gente fez logo amizade com ela, levou a gente para essa igreja, e nessa igreja foi que eu conheci meu esposo, né? Nessa igreja eu cheguei lá, me chamaram para cantar, eu cantei, diz ele que se apaixonou desde quando eu cantei lá a primeira vez. A carinha dele. Diz ele que se apaixonou por mim desde que eu cantei a primeira Lindo, vez. né, irmão? Não podia perder a oportunidade, né? Amor à primeira vista, ok. Ele disse que lembra até a roupa que eu tava, que eu não lembro. Ele falou que lembra até a roupa que eu tava vestindo nesse Detalhista, dia. então. Muito. Que legal. E daí? E aí, nessa época, aí, a gente já começou... Eu fiquei nessa igreja, congregando lá. Aí nós fizemos amizade, né? E aí tem aquela promessa que eu fiz para Deus, que eu pedi a Deus, eu só quero namorar quando eu for para casar, porque até então não namorei com ninguém. Quando chegava alguém interessado, eu saía fora. Que eu me lembrava logo daquele episódio, fiquei traumatizada. Falei, aí quando alguém falou para mim que ele estava interessado, eu falei, eu vou orar. E eu fui orar. E quando eu fui orar, na noite que eu falei que ia orar, pedi a Deus, nessa mesma noite eu sonhei com ele a noite toda. Eu acordava, dormia, Ela também ficou apaixonada. dormia, sonhava com ele. Acordava, dormia, sonhava com ele a noite toda. E aí eu senti, mas eram sonhos bons, sabe? Sonho que me acalmava, sabe? Então, assim, eu senti ali uma confirmação do Senhor. Como se fosse uma resposta. Uma resposta de Deus, que ele acalmava o meu coração. E aí nós começamos a namorar, foram 9 meses, entre namoro, noivado e casamento. Rápido assim? Rápido assim. E estamos casados já há 41 anos. Glória a Deus, que maravilha. Glória a Deus. Crente não namora há muito tempo não, né? E daí vocês se casaram. Então você tinha 18 anos, mais ou menos isso. Uhum. E nós nos casamos, né? Eles prepararam o casamento, pensa no casamento... Abençoado. E tua mãe aceitou ele? Aceitou. Só que devido ao trauma que eu tinha, eu não falava muito com ela sobre ele. Sabe assim? Você ficou receosa. Eu fiquei receosa, entendeu? Porque eu fiquei com medo assim. E se ela também não gostar dele? Aí vai começar a me influenciar para terminar o namoro. Entendeu? Eu sempre tinha medo da reação dela. Então a gente orava, a gente namorou e tudo, preparava tudo, falava com ela, tudo direitinho, mas não deixava ela entrar muito, porque eu tinha muito medo, entendeu? Mas quando ele falou, pediu para ficar noivo, marcou o casamento, ela apoiou, ela ajudou, ela fez tudo, preparou tudo, pagou tudo, meu pai também, foi uma festa, muita gente. Acho que ela queria mesmo era que, tipo assim, você saísse de dentro de casa. Eu acho que sim. Quando ele estava em Nova Iguaçu, aí começou essas pessoas também de má índole, frequentar também a casa deles lá. Mas só que era assim, eles iam... Minha mãe dizia que era para receber oração. Mas mesmo assim, indo receber oração, eles não recebiam oração e iam embora. Eles ficavam de conversa com ela. E a minha avó não gostava, chamava a atenção dela para eles ir embora. E nesse meio tempo, a minha avó ficou doente. Sabe, minha avó ficou muito tristinha, ficou doente. E teu pai não interferia? Meu pai não sabia. Ele não sabia. Ele saía de manhã pro trabalho dele, para a fábrica. Durante o dia durante que o acontecia. Dia. Durante a noite, eles não iam lá. Era durante o dia. Certo. Aí a minha avó que via. Então, minha avó chamava a atenção dela e tudo. Mas aí, quando minha avó ficou doente e veio a falecer, minha avó. Então, ela ficou sozinha, né? Ficou a minha mãe. E o que aconteceu também? Na igreja... Apareceu uma jovem adolescente e essa jovem dizia que o padrasto dela tinha abusado dela e que não queria mais ficar com os pais dela, que esses casal, eles eram membros da igreja do meu pai. Porque quando meu pai abriu a igreja, quando ele mudou para Nova Iguaçu,
ele se filiou a um pastor conhecido dele, e na casa dos meus pais, eles abriram uma congregação filial dessa igreja de Nova Iguaçu. Então, na casa do meu pai, começou os cultos de consagração, culto à noite, mas ele, no quintal dele, ele construiu uma igreja, que era filial de Nova Iguaçu. E aí, muita gente aceitou Jesus. Minha mãe ganhou muita alma para Jesus ali, entendeu? Meu pai também. Eles passou a ser pastores, Ele passou, então. e meu pai foi consagrado a pastor por esse pastor presidente. Certo. Entendeu? E ela era dirigente de oração. Mas essa jovem, né? Ela chegou chorando, falando que o padrasto abusou dela, não sei o quê, que não queria mais morar com os pais dela. Mas o padrasto dizia de pé junto que nunca olhou para aquela menina, nunca tocou na menina. Era mentira dela porque ela queria sair de casa. Entendeu? Aí então a minha mãe, não, então você vem morar comigo também. Que eu tô precisando de alguém para tomar conta dessas meninas, que no caso eram as minhas 2 sobrinhas, né? Sim. Tô precisando de alguém para tomar conta das minhas sobrinhas, dessas meninas, e você vai ficar aqui tomando conta delas então, tá? Vai morar comigo, eu vou tomar conta de você. Essa menina devia ter uns 14, 15 anos nessa época, né? E essa menina, ela tinha um respeito, um negócio, assim, para ela, minha mãe era uma deusa. Tudo que minha mãe falava, ela obedecia na linha. Ela tinha um medo, um temor, uma coisa, sabe? Que era uma coisa assim, fora do normal. Ela sabia que as coisas que minha mãe mandava fazer e fazia era errado, mas ela apoiava. Porque a irmã Zezé era Zezé. Porque a irmã Zezé falou, tu tem que fazer aquela coisa, sabe? E aí ficou. Minha avó faleceu. Depois que minha avó faleceu, aí que a minha mãe veio realmente aflorar e revelar o que ela realmente era. Entendeu? Porque ela orava pelas pessoas, dirigia culto, dirigia a consagração, mas ela começou com essas amizades com essas pessoas que faziam parte de grupos de extermínio, matadores de aluguel, mas isso tudo sem meu pai saber. E no meio dessas pessoas, tinha um rapaz que ela disse que evangelizou para ele e que ele foi para a igreja e disse que ele se converteu. Ele realmente passou a ir para a igreja, a gente via só ele com aquelas camisas bem fechadinhas aqui em cima, manga comprida, e estava lá direto na igreja lá, ele se batizou. Aparentemente, parecia que esse rapaz, ele deixou realmente a vida de crime, né, para lá e veio para Jesus, esse rapaz. Então, a minha mãe pediu para meu pai colocar esse rapaz na empresa para trabalhar. E meu pai foi e colocou esse rapaz. Esse rapaz também não tinha profissão. O que meu pai fez? Colocou ele numa autoescola, né? Ele tirou a carteira dele de motorista. E esse rapaz começou a dirigir para a empresa. Começou a ser motorista da empresa. E meu pai deu um carro na mão dele. E com o carro desse rapaz é que ele levava os funcionários para os trabalhos, né? Para os trabalhos de rua. E trazia de novo, né? Só que minha mãe cismou que esse rapaz não era para trabalhar na empresa. Ele tinha que trabalhar como motorista particular dela. Para levar ela para o médico, levar para o mercado, levar para um lugar, levar para outro. Meu pai não concordou com isso. Não, ele é motorista, meu pai assinou a carteira dele. Ele é motorista da empresa, ele não é motorista particular seu. E ali já começou aquela confusão, né? Começou aquela confusão. O rapaz assim não se metia, eu não sei eu não fiquei sabendo de que o rapaz respondia e falava nada, não. Sim, ficava neutro. Mas era entre ela e entre ele. Então, nisso aí, nesse caso aí que meu pai não concordava com ela sobre esse assunto, é que ela já começou, ela pegou esse pessoal que ela fez amizade de extermínio, esses matadores de aluguel, e já começou ali a planejar a morte do meu pai. Meu Deus! Dirigia a consagração, dirigia o culto à noite, profetizava, Deus revelava, e quando os crentes, os irmãos iam embora, ela se reunia com esse povo para arquitetar e organizar como que seria o encontro desses bandidos com meu pai para matar o meu pai. Que malignidade era essa? E ninguém percebia nada? Porque agora a avó não está ali, né, para puxar ela, explicar, falar isso você não pode fazer. É isso aí, porque quando minha avó era viva, que minha avó via ela com esses rapazes, com essas pessoas, minha avó chamava a atenção dela. Então, esse rapaz já via que minha avó não gostava, eles saíam fora. E você estava na sua casa. A gente não sabia nada disso. A gente não sabia nada disso. A gente só veio saber dessas histórias assim, nos mínimos detalhes, porque os irmãos da igreja, os membros da igreja, depois contaram pra gente nos mínimos detalhes. Então alguém também via a situação. Via, mas também não contava. Não falava nada, porque assim, achavam
que ninguém imaginava o que estava passando na cabeça dela e que ela, ao ponto que ela iria chegar. Ninguém. Porque, assim, comigo, muito amor, com a minha irmã, muito amor, com meu irmão, com minhas filhas. Ela tinha uma paixão pelas minhas filhas. Se a gente precisasse de alguma coisa, na hora. Uhum. Se a gente... eu tô precisando de um dinheiro na mesma hora. E será que foi porque o seu pai discordou do motorista particular? Parece que começou que tudo ela vai agora decidir fazer essa atrocidade com ele? Porque, assim, ele contava também que ela pediu muito para ele botar a casa que eles moravam, que já era deles, né, no nome dela. E o carro, que ele, no caso, estava com 2 carros, né? Um carro estava com esse rapaz e outro carro era dele. Que era um carro novo, muito bom. Ela queria que passasse tudo pro nome dela. Sem explicar motivo nenhum. Queria, porque queria que passasse pro nome dela. E como meu pai sempre fez tudo o que ela queria, quando meu pai falou que não, ela não aceitou o não. Entendeu? Só que ela já estava com aquele plano diabólico de acabar com ele. E ela, assim, ela achava que só poderia ficar com os bens dele se tivesse o nome dela. Entendeu? Que absurdo. Entendeu? Ela achava que só podia se tivesse o nome dela. E aí, como meu pai falou que não, e também que não ia ceder aquele empregado para ser o motorista dela, ela não aceitou. Aí, o que foi que ela começou a fazer? Ela começou a planejar a morte dele. Aí, eu tinha uma irmã, como eu te falei, a minha irmã, ela casou na época, a gente estava em Japeri, e ela ficou lá em Japeri mesmo, né? Aí, meu pai me contou, né, que um dia ele chegou do trabalho durante a semana, e eles iam na casa da minha irmã sempre nos finais de semana, para visitar, para ver como é que ela estava. Naquela época não tinha telefone, zap, não tinha nada dessas coisas, né? Então tinha que ir lá. Mas ele ia lá sempre nos finais de semana com minha mãe para ver como é que ela estava. Tinha meus sobrinhos, né? Filhos da minha irmã, né? Mas ele falou que um dia de noite, chovendo, frio, quando ele chegou do trabalho, ela falou: ó, eu quero ir na casa da Irani, que era minha irmã. Aí meu pai falou: mas hoje, nessa chuva, de noite? Não, eu tenho que ir lá porque eu quero falar com ela, eu preciso ir lá. Meu pai falou assim: ó, sinto muito, mas eu não vou não. Ela queria ir de carro para lá. Ele falou: não, não vou não. Não vou não. Aí o que ela fez? Não, eu quero, porque eu quero ir, eu preciso falar com ela. Ele falou: eu não vou. Aí chegou a hora de dormir, eles foram dormir. Só que meu pai não sabia que ela já tinha tratado com esse pessoal do grupo de extermínio, esses matadores, para cercar ele na estrada, que era uma estrada escura. Para ir para casa da minha irmã, tinha uma estrada escura, muito escura. Deserta. Os caras já estavam lá esperando para pegar meu pai nessa estrada. Meu Deus. Ela já estava tudo tratado já. Mas meu pai, inocente, não sabia de nada e estava cansado, escuro, ele não foi. Mas os caras esperaram lá muito tempo. E como o carro não passou, no carro dele não passou, o que os caras fizeram? Foram lá para casa deles. Foram lá para casa deles, de noite. Meu pai falou que ele já acordou sendo chutado, sendo torturado. Já acordou nas pancadas que ele acordou, já estava dormindo, já de madrugada. Eles foram lá para matar ele, Para matar então. ele. Para matar ele. Porque o acordo era pegar ele na estrada. Mas como não foi, ele não foi, eles foram para a casa deles, né? E meu pai falou que já acordou naquele desespero já. Apanhando já. Já apanhando. E ela no canto, ela não faz isso, não faz mais assim, sabe? Ele falou que no canto, ela não faz isso, não sei o quê. Dando uma de vítima. Dando uma de vítima. Tudo já combinado. Tudo planejado. Tudo planejado. Ai, diabólico mesmo. Diabólico demais. Aí meu pai disse que naquele mesmo instante, assim, pegaram ele, amarraram as mãos dele, botaram um pano nele, assim, na boca para ele não gritar, e pegaram o próprio carro dele, colocaram ele na mala do carro dele, levaram ele e deixaram ela em casa. Meu Deus. Só que aí ele falou, dó. Ele falou, quando chegou lá naquele lugar, eu tô curada hoje, entendeu? Glória a Deus. Tô curada hoje, porque, meu Deus. Aí meu pai falou, quando chegou naquele lugar lá, ele apanhou muito, falou que apanhou muito. Ele contava que, meu Deus, apanhou muito. Aí ele falou que, mesmo que quando ele estava apanhando naquele momento de tortura, ele disse que ele lembrava que uma semana antes, um pregador foi pregar na igreja dele, que ele era o pastor, e falou para ele assim: meu servo, tem um grande laço de morte preparado para ti. Mas eu, Senhor, não vou permitir a sua morte. Mas eu vou te mostrar quem é que está do teu lado e quem é que está planejando tudo isso contra você.
Ele falou que no momento que ele estava apanhando, ele lembrava disso. Que o Senhor falou para ele uma semana antes. E ele falou que quando o vaso, né, o pastor, profetizou isso para a vida dele, ele falou que olhou para ela, ela estava assim, com muita raiva do pastor que estava falando. Que ela estava com muita raiva. E depois ela falou para ele assim, não quero que você traga mais esse pastor aqui não, hein? Traz mais esse homem mais aqui não. Então ele falou, quando ele estava naquele momento lá na mão dos bandidos, ele lembrava que o Senhor falou que ele não ia morrer. Não, você não vai... eu vou te mostrar quem é que está por trás de tudo. E aí ele falou que naqueles momentos ali... Aí ele falou que no momento do nada, um dos bandidos parou de bater nele e falou assim, sabe de uma coisa? Eu não vou te matar, não. E eu vou falar para você quem está por trás de tudo isso. Porque, cara, ó, eu mato bandido, eu não mato pastor, não. Eu mato bandido, eu não mato pastor, não. E eu não mato pastor porque eu sou filho de pastor. Meu Deus. Coisa que acho que nem ela sabia. Meu pai é pastor e eu não mato pastor, não. Eu mato bandido. Senta aí que eu vou te contar o que foi quem que pagou. Aí ele falou, aí começou. Você lembra do aparelho de som que tinha na sua casa? Olha, ela me deu, só a mulher que me deu. Para pagar, para mim acabar contigo. Você lembra do dinheiro que sumiu na sua conta? X, falou lá o valor. Foi ela que me deu para poder acabar contigo. O matador começou a contar tudo. Tudo para ele. Tudo para ele. Você sabe, aí começou a falar as coisas que sumiram na casa, e quando ele chegava em casa do trabalho, que perguntava pelo aparelho de som, ela, é porque quebrou, eu botei no conserto. Mentira. Mentira. E isso tudo orando e profetizando na igreja, tá? E ninguém desconfiava de nada. Não dá para acreditar, né? Como camufla assim, parecendo tudo verdade. Ninguém desconfiava de nada. Aí o bandido parou de bater no teu pai e começou a contar tudinho. Sabe o dinheiro que sumiu da sua conta? Sabe aquilo que sumiu da sua casa? Aí começou a contar. E ele foi lembrando que realmente o aparelho de som, ela falou que tinha botado no concerto. O dinheiro que ela pediu para pagar um negócio era para o bandido. E quando ela terminou de pagar a última parcela do combinado, eles foram fazer o serviço. Nós íamos te pegar na estrada de Japeri hoje à noite, mas você não foi? Nós viemos aqui, porque a gente já recebeu o trabalho, já recebeu. Quer dizer, tudo aquilo que o pastor havia profetizado para ele estava acontecendo naquele momento. Naquele momento. E ele falou que tinha certeza no coração que não ia morrer. Apanhou, mas não ia morrer. Entendeu? Porque Deus tinha falado com ele que ia mostrar, porque até então, missionária, a gente não olha ninguém. Não tem como imaginar, né? Como que uma esposa, uma mãe que está dentro da igreja, se ela não estivesse na igreja e dando, né? Apesar que estava na igreja, dando lugar para o diabo do mesmo jeito, né? Não ia desconfiar nunca. Ninguém desconfiava nunca. Mas e daí, depois, quando ele volta? Meu pai, aí ele pegou, foi, soltou meu pai, devolveu algumas coisas que estavam com ele lá ainda. Devolveu? Algumas coisas que estavam com ele e falou assim, porque ele falou que eu sou filho de pastor e não mato pastor. Ele era consciente. Ele era consciente. Um bandido consciente. E falou assim, olha, mas vou te soltar, mas você nunca denuncia a gente para a polícia. Se você denunciar a gente para a polícia, a gente vai pegar você e vai terminar o serviço. E liberaram ele. Só que nesse meio tempo, enquanto meu pai estava lá com os bandidos, ela foi na casa dos vizinhos, que eram os irmãos da igreja, que a maioria dos irmãos morava perto, né? Ela foi na casa dos vizinhos tudinho, chorando. Levaram meu marido, mataram meu marido. E saiu falando para todo mundo que meu pai estava morto já. Tá morto. Sequestrado. Foi sequestrado. E naquela época tinha muito sequestro de empresários. Sim. Então, assim, era fácil de falar. Meu pai ser empresário, morando naquele lugar. Ninguém ia imaginar que fosse ela, né? Tudo diabólico, tudo diabólico. Sequestraram ele, levaram e mataram ele. Quer dizer, como que ela sabia que se matou ou não? Porque ela já sabia que o final seria a morte, né? Ela tinha dentro dela uma certeza. Ela tinha certeza. Esqueceu que Deus ia entrar e interferir. Mataram ele, levaram ele, mataram ele. Aí ela falou que ela mesma abriu igreja, que a igreja ficava do lado da casa dela, né? Abriu igreja, os irmãos entraram, aí os irmãos chorando, os irmãos desesperados. Quer dizer, o que está acontecendo? Os irmãos, tudo foi pego de surpresa, né? Todos os irmãos e tudo. E aí meu pai chega. Quando ela olha que vê meu pai chegando no próprio carro dele, dirigindo, meu pai falou que ela parecia um fantasma, de branco que ela ficou parada olhando para a cara dele. E ele falou assim, não precisa você chorar, porque eu já sei de tudo o que você fez. E falou para os irmãos da igreja vieram abraçar ele, né?
irmão Janório, o senhor está vivo. A irmã Zezé falou que mataram o senhor, que sequestraram. Não, eu estou bem. Quem Mas- armou tudo isso aqui foi ela mesma. Ele contou para os Contou, irmãos que foi contou. ela que fez Quem armou tudo isso aqui aquilo? foi ela mesma. É. E a partir de hoje, eu vou sair um pouco daqui e não vou mais ficar aqui, não. Vou sair daqui. Se vocês quiserem procurar outra igreja para vocês ficarem, vocês vão, mas eu vou dar um tempo daqui. E você, Zezé, depois a gente conversa, que chamava ela de Zezé. Não, mas eu não fiz nada, já começou a se defender. Mas eu não fiz nada, eu não Ai, tenho nada com Tá me isso. dando nervoso aqui. Eu já estou curada, Jesus me levou para um outro lugar para me Sim. curar, entendeu? Mas assim, na época Não é muito... simples, né? Nem contar e nem ouvir uma história dessa. Olha, muito revoltante mesmo. Eu e meus irmãos, meu Deus. Então, quer dizer, isso foi tudo de madrugada, né? Quando você estuda na madrugada, quando eu estou na minha casa, do nada aparece meu pai. Ele foi para minha casa, que eu morava em Vilar dos Teles, né? Sim, Eles moravam sim. em Nova Iguaçu, eu estava em Vilar dos Teles. Meu pai chega na minha casa, chorando, olha, Tadinho. mas Tava chorando igual muito- criança. E ele estava muito Ele estava com um machucado. cortezinho na testa É. e estava meio roxo, assim, muito chute na Quantos cara. anos tinha teu Meu pai? pai, nessa época, deveria ter uns 54, 55. Era novo, mas mesmo assim, né? Aí ele chegou chorando merecia. muito, chorando, mas chorando igual criança. A pressão dele subiu muito, entendeu? Ele teve que passar primeiro no hospital para tomar uma injeção, para poder abaixar um pouco a pressão dele, estava muito alta. Antes de ir para minha casa, ele passou no médico, Sim. no hospital. Falou que tinha sofrido um acidente, entendeu? Não falou o que tinha acontecido Nem realmente. quis contar a verdade para não Não denunciar os meninos. Isso, não denunciar. Que mesmo sendo perigosos e bandido, foram leal Foram. com ele Ele por não ser queria pastor. contar. Aham. Aí ele pegou, foi, né? Aí me contou, aí chorando muito, aí entrou, contou. Mas ele contando, sabe, eu não conseguia acreditar. Parecia uma história, né? Olha, parecia, Inventada. não é? Parecia que ele não estava inventando, eu não conseguia, assim, ligar o que ele tá, aquela mulher que ele estava falando com a minha mãe. Para mim, porque a gente, pra gente, pro meu esposo, ela era uma mãe, não era filho. Uma consideração com o meu esposo, com o meu outro cunhado, mas assim, um amor pelas minhas filhas. Meu pai falando, a gente não acreditava que ela, aquela mãe, se meteu com um bandido para fazer um negócio desse. E na igreja. Enganando o povo, mentindo pro povo. Foi difícil acreditar. Meu Deus. Aí, nessa época, né, minha sogra, ela tinha uma casa lá em Saquarema. Não sei se você já ouviu falar em Saquarema. Não. Saquarema, região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Aí eu pedi a casa dela emprestada para levar meu pai para lá. Ela emprestou, deu a chave, emprestou. E aí foi eu e a minha irmã, minhas filhas, meu sobrinho, junto com ele lá para Saquarema. Passamos uns 4 ou 5 dias lá. Para ele descansar um pouco, entendeu? Para ele fugir um pouco daquela situação. E ela não sabia onde que ele estava. E ela ficou procurando ele igual louca, cadê ele? Porque para poder falar que não era ela que tinha feito aquilo, entendeu? Eu só sei que eu não sei como, pastora, que ela achou a gente lá em Saquarema. Sem endereço, ninguém falou para ela. Do nada ela apareceu lá na casa da minha sogra, em Saquarema, onde a gente estava. Será que ela não tinha envolvimento com o ocultismo, com essas coisas malignas? Será que já existia isso naquela época? Ah, sempre existiu. Sempre existiu. Porque, né? Como que a pessoa descobre as coisas? Meu Deus, se Deus não revela, o diabo caça até encontrar. De que ele E ela tinha essas pessoas que eram amigos dela, perigosos. Eu sei e que ela ela apareceu lá, pastora. encontrou eles. Encontrou ele, aí ele não queria falar com ela, minha irmã já discutiu com ela, eu só sabia chorar. Quer dizer, todo mundo ficou contra a própria mãe. Pastora, eu só chorava. Eu chorava muito, porque eu não conseguia falar, eu fiquei no estado de nervo. Ah, eu imagino. Eu fiquei no estado de nervo que eu não conseguia falar, porque eu não conseguia entender aquela situação. Foi uma bomba. E ela foi fazer o que lá? Se desculpar? Quase pedir perdão para ele voltar para casa. Ela queria que ele voltasse para casa, porque até então ela não viu mais ele, e não voltou mais para casa, nem para a igreja. Entendeu? Eu só sei que ela conseguiu convencer ele de que ela sabe o que ela contou para ele? Ó, eu pedi, ela terminou confessando. Eu pedi para eles só te darem um susto. Olha só. Confessou que ela tinha realmente falado com os bandidos que era para dar um susto no meu pai, Mas falou o motivo? porque meu pai não deixou o empregado da empresa ser o motorista particular dela. E porque meu pai não passou os bens que tinha pro nome dela. Então ela ficou com raiva dele e pagou os bandidos para dar um susto no meu pai.
Ai, meu pai, você imagina que susto de bandido, como que é susto de bandido? Bandido é mamata, bandido não tem coração. É. Se não fosse Deus me livrar, eu essa hora não estava contando a história. Meu pai falando com ela lá em Saquarema, perto da gente. E ela achou, não, mas me perdoa, que eu vou mudar, que mas não sei o quê, que eu não vou mais fazer, eu não vou mais te desobedecer, vou fazer e chorando, fazendo mil promessas Fez pro meu uma pai. cena Fez pra uma ele. cena. E ele E- caiu? E o pior, Ai, missionária, meu Deus, meu coração tá a mil. o pior é que ele Ai, era Jesus, apaixonado tenha por ela. Ah, ele amava. Demais. Então ele ia perdoar. E nessa época a gente falou para ele, papai, se separa dela. Já que o senhor aconteceu isso, né? Deus livrou. E se acontecer de novo, separa dela. Aí sabe o que ele respondeu? Eu amo a sua mãe. Ela foi minha primeira mulher. Eu nunca vou conseguir me relacionar com outra mulher sem ser a sua mãe. Ah, então era isso que ela judiava dele, por isso. Aí eu só sei que arrumaram um jeito. E nessa época, aí, né, eles alugaram uma casa em Saquarema, ficaram morando lá no tempo em Saquarema, mas a empresa lá em São João. E ele, o que aconteceu? Ele ia para a empresa em São João durante a semana e dormia na minha casa, em Vilar dos Teles. Dormia na minha casa. De manhã cedo ele lá saía, ia para a empresa dele. E final de semana ele ia para a casa dela em Saquarema. Ah, ficou Mas- nessa vida. Ficou nessa vida. Mas para Nova Iguaçu ele não voltou mais. Entendeu? O que aconteceu? Nesse período, Deus começou a abençoar muito a vida dele financeiramente, a empresa dele. E ele conseguiu ganhar uma licitação para fazer um trabalho na Plim Plim. Pode falar? Só plim-plim. Só Plim Plim. Isso, tá bom. Nossa, ele muda de patamar, muda de posição, muda de nome. Muda de nome, Ok. aí a empresa dele ganhou para fazer uma cidade cenográfica para uma novela que ia estrear. Aham. Aí ele ficou tão feliz, sabe? Que aí ele foi a empresa dele, né? Fez o trabalho todo daquela novela, uma novela que já repetiu umas 3 ou 4 vezes ou mais, né? Várias vezes, né? E a empresa dele que fez. Aí, dessa época, aí, ele ganhou um carro novo, com forma de pagamento, né? Um carro novo, e ganhou muito dinheiro nessa emissora, fazendo essa cidade cenográfica lá. Aí terminou a cidade cenográfica, com o dinheiro desse trabalho, ele comprou uma casa, perto da minha casa. Da minha casa para essa casa que ele comprou, era uns 10 minutos a pé. Pertinho. Bem pertinho, bem pertinho. Aham. Ele comprou uma casa lá e aí trouxe ela Ai, meu Deus do céu. para morar nessa casa. Ela começou a ser assustadora agora. Aí trouxe ela para morar na casa. E aí trouxe ela, as 2 meninas, que no caso era minha sobrinha, e essa adolescente, que ela morava na casa lá em Nova Iguaçu, né? Nessa história. Aí veio todo mundo junto, as minhas sobrinhas, ela e essa adolescente, para essa casa lá perto da minha casa. Aí o que eu achei bom, porque perto da minha casa eu posso coordenar, eu posso ir lá sempre, tá visitando, tá vendo quem tá entrando lá, quem não tá saindo, conversar mais com ela, entendeu? Ver o que tá passando na cabeça dela, como que ela tá. Entendeu? Então, assim, ele pegou esse dinheiro, comprou essa casa à vista, uma casa boa, sabe? Lá comprou a casa e tudo. E nesse período também, ele ganhou também uma licitação para trabalhar numa grande escola de samba lá no Rio. Aí, né, para fazer todo o trabalho de letreiro, de neon dessa escola de samba, porque pro desfile na Sambódromo, na Sapucaí, lá no Rio. E essa escola de samba nunca tinha ganhado um troféu, nunca tinha ganhado em primeiro lugar. E no ano que ele trabalhou com a empresa dele, essa escola de samba ganhou em primeiro lugar. Aí ele ganhou muito dinheiro com essa escola de samba. Em primeiro lugar. E como a escola de samba foi campeã, tinha que desfilar de novo no sábado. Então ele cobrou o mesmo valor para poder fazer todo o serviço de novo. Então ele estava com muito dinheiro. E estava muito bem, meu pai. Isso, ela vai se envaidecer? Aí o que meu pai começou fazendo? Comprou vários terrenos. Casa, terrenos. Onde ele sabia lá pro lado que tinha alguém oferecia um terreno, uma casa, ele ia e comprava e investia nesses terrenos. Sim. Entendeu? E ela ficou sabendo disso. Aí passou um tempo, ela começou também a pedir a ele para passar esses terrenos para o nome dela. Começou tudo de novo. Ansiosa, né? E a igreja? Eles pararam com a igreja? Então, ela começou a pedir para passar. Ele não passava. Então, ele começou também a ir na igreja, porque lá tinha um pastor auxiliar dele. Aí ficou indo lá, ele ficou dirigindo a igreja.
E ela, de vez em quando, ela ia lá para a igreja também. Ia Mas lá ele quase não ia mais. Ia lá para profetizar. É, pra orar. profetizar, dirigir oração. Profetar, né? E Profetar. era cheia, tá? Cheia do quê? Por quê, né? As pessoas iam para Jesus. poder receber as profecias, porque a irmã Zezé, meu Deus, ela tem um olho que Deus usa mesmo, não sei o quê. As pessoas tinham ela como uma deusa. Isso é um perigo, igreja. Isso é um perigo. Ela é do manto, poxa, quando ela fala, quando Deus usa, acontece mesmo. E acontecia mesmo as E as coisas. pessoas tudo ignorante, correndo atrás de uma pessoa que aparentemente, apesar que não estava escrito, né, que ela de fato era, mas acreditando porque tinha resultado. Tinha resultado. E aí, ela sempre ia lá, mas tinha um pastor auxiliar, né? Ela ia de manhã para a oração, e meu pai às vezes ia de noite. E mesmo depois disso tudo ter acontecido, ninguém ficou meio assim por conta dela, acreditava, continuou do mesmo jeito? Os irmãos que, na época do sequestro que aconteceu, teve alguns que foram embora, não ficaram lá, entendeu? Mas teve alguns que ficaram e teve outros que vieram depois, entendeu? Tinha muitos que não confiavam nela, ficaram lá mais por consideração ao meu pai, porque viram que ele era um homem sofredor, né? E queriam ajudar a igreja e eu ajudar ele também. Então ficaram, mas muitos foram embora, entendeu? E aí aconteceu que o aniversário dele, meu pai fazia aniversário dia 23 de março. E a igreja preparou o culto de ação de graça para o aniversário do pastor, como sempre tem, né? Os departamentos como presente, né? E eles mandaram avisar para ela, avisar para os filhos irem no culto de ação de graça no aniversário do meu pai, que era o pastor. Para os filhos irem, né? Os genros, os netos, né? Só que ela não avisou para ninguém. Como era longe, não tinha celular, não tinha nada. Se ela avisasse pra gente, nós iríamos no culto. Mas ela não avisou nada. E parece que o aniversário dele era durante a semana. Mas a igreja resolveu antecipar o culto de ação de graça, aniversário dele. E nesse culto de ação de graça, ela apareceu na igreja com uma tesoura na bolsa. Quando ela começou a revirar a bolsa com a tesoura, uma irmã da igreja que já sabia da história sentou do lado dela. Porque ficou preocupado. O que ela está fazendo na igreja com a tesoura? E falou que ela ficava na igreja com a tesoura mexendo. E ficou na posição de mexer na tesoura, assim. Uma ponta. Então essa irmã sentou do lado dela para poder ficar assim, controlando, para ver a atitude dela, para ver, sei lá, a irmã não quis estar espalhando que ela estava com a tesoura na mão, mas ficou de olho nela do lado dela. E quando terminou o culto, né, as homenagens, tudo lá, essa irmã chamou meu pai e falou: Irmão José Honório, o senhor vai para casa com a irmã Zezé, porque no caso terminou o culto, eles iam voltar para Vilar dos Teles, que já estavam morando lá, né? Ó, cuidado com a irmã Zezé, que ela tá com a tesoura na bolsa. Eu vi ela com a tesoura, mexendo na tesoura dentro da bolsa. Uma tesoura grande. Eliane, será que a sua mãe não tinha algum distúrbio, não? Algum problema psicológico para ter tudo isso, né? Para agir com tanta frieza, assim? Frieza, e ela fazia uns cálculos de umas coisas, sabe? Ela tinha uma mente diabólica, sabe? Que ela pensava nas coisas assim com uma rapidez. E ela tramava as coisas tão assim que você não imaginava que ela estava fazendo aquilo. Pode ser, eu não sei. Eu sei que a irmã pegou e avisou para ele: olha, ela tá com a tesoura, cuidado com ela quando vocês forem embora. Que aí no carro ia meu pai, essa adolescente, as duas meninas, e ela ia para casa. Então meu pai falou assim: não pode já, tá tranquilo. Porque ele não ia para casa sozinho com ela, entendeu? Aí ele foi. Só que quando chegou em casa, o que ele fez? Ele deixou na casa dela, a turma na casa dela, e ele foi para minha casa. 10 minutos da minha casa para casa dele, né? Então ele largou o pessoal lá, falou: eu não vou dormir aqui hoje. Aí ela: mas por que tu vai ficar aqui? Não, eu não vou ficar aqui. A partir de hoje eu vou ficar na casa da Eliane, vou dormir na casa da Eliane. Porque ele já começou a ficar com medo dela de novo, entendeu? Vou dormir na casa da Eliane, eu não vou mais ficar aqui. Aí ele pegou, foi para minha casa. Domingo à noite, tô lá tranquila, chega ele. Botou o carro na garagem. Ah, Eliane, vou ficar aqui com você essa semana. O que aconteceu? Ah, não aconteceu nada não. Ele não quis me contar a história da tesoura. Eu já fiquei sabendo depois da história da tesoura. Ficou na minha casa, né? Dormiu a semana toda. Só falou assim: ah, eu não confio na sua mãe mais não. Bem assim, não confio na sua mãe. Vou lá para levar as compras para ela. E ela tinha problema de rins, porque ela teve uma infecção muito forte em um dos rins, que ela teve que extrair um. Então ela só tinha um rins, então ela precisava de remédio, consulta. E ele assim: não, que ela precisar de remédio, de dinheiro, eu vou dar assistência. Mas morar com ela eu não vou mais não. Tô com medo dela de novo. Tá bom, papai, tá bom. Assim, gente, eu não acreditava que ela poderia fazer alguma coisa depois do que ele
daquela choradeira, daquele pedido de perdão, entendeu? Daquele jeito dela. A gente não acreditava que ela ainda poderia pensar em fazer alguma coisa com ele ainda, entendeu? Aí, daí durante a semana, ele chegou lá em casa com um envelope, esses envelopes de papel pardo, grande. Uhum. Foi numa quarta-feira. Aí ele chegou e falou assim para mim: olha, Eliane, você guarda esse documento para mim aqui, esse documento. Aí, o que tem aí, papai? Ó, aqui tá todos os documentos de todos os terrenos que eu já comprei. Tá aqui. Você guarda esses documentos. E aí dentro também, Eliane, tem uma apólice de seguro. Uhum. Seguro, eu fiz um seguro no nome da sua mãe e no nome de vocês duas, que era eu e minha irmã. Uhum. Não coloquei o nome do seu irmão, não, porque ele é homem, ele sabe se virar, meu irmão. Sabe se virar, mas eu coloquei o nome dela e de seu e da sua irmã. Você guarda aí dentro desse envelope aí. E, porque a sua mãe, sem saber desse seguro, olha as palavras dele, sem saber desse seguro, ela só fala em me matar. Imagina se ela ficar sabendo que eu fiz um seguro de vida no nome dela. Falou bem assim pra mim. Eu falei, para com isso, papai. Até que esse negócio dela vai te matar. Para com isso, papai. Tá bom, vou fazer sua cama pra você dormir. Não, ó. Tem mais. Dentro desse envelope tem uma carta. Essa carta, você não abre essa carta agora, Eliane. Se um dia precisar, você entrega essa carta para a polícia. Se um dia ela fizer alguma coisa contra mim, para minha vida, você entrega essa carta para a polícia. Você não abre antes. Papai, para com isso, papai. Poxa, só fica pensando só no negócio de morte. Aí ela ama o senhor, papai. Para com isso. Aí ignorou ele também. Para com isso. Não, isso não vai acontecer, não. Tá bom, eu vou guardar, mas esquece isso. Uhum. Porque eu não acreditava nisso. Eu não acreditava. Não era normal. Eu acreditava numa pessoa que estava na igreja pregando, cantando, profetizando. Mãe, Mãe. Avó. Os aniversários, a avó, o aniversário dela era dia 25 de dezembro, Natal. Ele fechava o restaurante e convidava as pessoas para ir lá comer bolo, aniversário dela, para comemorar o aniversário dela, e pagava a conta de todo mundo. Aniversário dela, a gente ia para lá no Natal, era aquela monte de comida, era festa o dia todo. Como que eu ia acreditar e pensar que aquela mulher estava planejando matar meu pai? O pastor da igreja, marido dela. Isso não dava para poder entrar na minha mente, nem dos meus irmãos. Tá bom, papai, vai descansar, tá tudo certo. Aí guardou o envelope. Guardei tudinho. Eu esqueci praticamente daquilo ali. Não levei em conta. Aí quando chegou no sábado à noite, né, daquela semana do aniversário dele, no sábado à noite, teve a festa dele, ele falou que foi uma benção, os irmãos foram muito presentes e tudo. Aí quando chegou no sábado à noite, ele chegou em casa, né? Aí eu falei assim, papai, tem um irmão João, que é na Pavuna, perto de Vila dos Teles. E ele é um irmão muito abençoado, um pastor abençoado. Eu queria levar o senhor lá para o senhor, para ele orar pelo senhor, né? O senhor está muito triste, assim, intenso. Para orar, para Deus, assim, revelar algo, mostrar alguma coisa para o senhor sair, para você fazer alguma coisa. O senhor não pode passar o resto da vida assim. Entendeu? O senhor tem que dar um jeito, ou você se divorcia, ou se separa, vai morar em outro lugar, entendeu? Que ele, antes disso, ele pegou o carro e 2 irmãos dele foi lá em Maceió, para visitar os irmãos dele todinho lá de Maceió, para conhecer a cidade que ele nasceu. E ele voltou para o Rio falando que ia voltar a morar lá. Entendeu? Aí eu quero voltar para Maceió, morar lá com meus irmãos. Ele estava disposto a ir embora, entendeu? E aí eu falei, vamos lá, quem sabe Deus já revela que é da vontade de Deus para o senhor vai embora para Maceió mesmo. E para viver assim, do jeito que está, é muito ruim, papai. O senhor nem tem paz, nem a gente. Entendeu? Ele, tá bom, amanhã de manhã nós vamos lá. Aí marcamos para 9 horas da manhã a gente ir para esse irmão João, no domingo de manhã. E aí, quando chegou de manhã, né, meu esposo foi para a escola dominical, porque a nossa igreja também era bem perto da minha casa. Da minha casa na igreja eram uns 2, 3 minutos, pertinho. E aí ele foi para a escola dominical e eu fiquei arrumando as meninas, minhas 3 filhas, né, para mandar ela para a escola dominical junto com eles, que eu ia sozinha com meu pai para esse irmão João. E aí... Ele saiu Aí, quando eu estava arrumando as meninas, ele tirou o carro da garagem, né, da minha casa, e falou assim, olha, Eliane, eu vou primeiro lá na casa da madame, chamou assim, vou na casa da madame, levar um dinheiro para ela, para comprar um remédio, que ela mandou me pedir ontem, um remédio. Aí, pegou o carro e foi para a casa dela, que é perto da minha casa, pegou o carro e foi para lá.
Mandei as meninas para a igreja, me arrumei e fiquei em casa esperando para ele voltar, que ele falou que era rapidinho. Vou levar o dinheiro para ela e já volto para casa para a gente ir no Mão João. Estou lá sentada esperando por ele. Ele saiu lá de casa, eram 9h10, 9h20. Dá 10 horas, 10h20, Ai, meu Deus. 10h30 e ele não aparece. Ele não apareceu. Quando foi 10h30, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo, que está demorando muito. Vou lá ver o que está acontecendo, porque está demorando tanto. Aí fui. Aí cheguei lá, um portão de garagem, né? Aí eu olhei no portão, que tinha uma brechazinha, eu olhei e vi o carro dele na garagem. Não vi ele, não vi ninguém no quintal. Vi o carro dele na garagem. Aí comecei a bater. Papai, mamãe, batendo no portão. E nada, ninguém me atendia. Chamei, eu falei, eu não vou embora porque o carro dele está na garagem. Se o carro está aí, é porque ele está aí. E continuei batendo, e chamando nada. Uns 20 minutos nisso. Aí quando passou um tempo, vem ela, me atendendo no portão. Aí ela vem no portão, de camisola. Aí eu falei, mãe, porque dei benção para ela, né? E aí eu falei, porque meu pai veio para cá trazer um dinheiro para um remédio, e nós marcamos de sair, e ele até agora ele não voltou para casa. Aí eu queria saber o que está acontecendo, porque ele está aí, o carro dele está aí. Lé, minha filha, é porque você sabe que a gente estava separado esses dias, né? Então ele veio aqui para casa e nós voltamos. E nós agora, nesse momento, nós estamos namorando, minha filha. Você atrapalhou o nosso momento aqui, nós estávamos namorando. Assim, conversando normal, como qualquer pessoa. Nós estávamos namorando e você chegou aqui e você atrapalhou esse momento nosso aqui. Fiquei sem graça, fiquei envergonhada. E falei, tá bom, é porque ele marcou comigo. Não, você vai para casa, que eu já vou falar para ele ir. Já vou falar para ele ir. Tá bom, então não fala para não demorar, não. Tá bom. Só que o que eu não imaginava, que aquela pessoa fria, que meu pai já estava morto dentro de casa. Meu pai já estava morto. Gente do E os bandidos céu. estavam dentro de casa, os assassinos estavam dentro de casa. E que o que eu venho entender é que Deus não deixou eu entender o que estava acontecendo. Porque se eu entendo o que está acontecendo e entro, eles iam me matar também. Sim, sim. Aí fui para casa, poxa, fui contente. Meu pai e minha mãe voltaram. Eles estão numa boa. Graças a Deus, Deus ouviu minha oração. Olha, que alegria que eu fiquei. Filho, né? Jesus. Ai, meu Deus, que alegria. Meu pai voltou, minha mãe, graças a Deus. Meu Deus ouviu minha oração. Glória a Deus. Fiquei tão feliz. Aí, quando cheguei em casa, depois ele chegou com as meninas da escola dominical. Eu falei, filho, você não sabe. Meu pai e minha mãe voltaram, eles estão bem agora. Graças a Deus, eles estão bem, filho. Aí ele brigou comigo. Você tá vendo agora? Tomara que você pare com isso. Você fica aí magra, sem querer comer, sofrendo por causa da sua mãe e seu pai, estão lá na boa. E você magra, sem querer se alimentar direito, né? Doente. Tomara que você fique. Agora você põe na cabeça para deixar eles viver a vida deles. Que bom. Eu falei, que bom, graças a Deus. Nem confiança que ele brigou comigo, nem confiança. Estava tão feliz. Aí fui para a igreja de noite, foi um domingo, né? Fui para a igreja de noite. Aí quando chegou lá, as irmãs da igreja... E né, ele não voltou. Não voltou. E o que eu pensei? Ficou lá, Tá vai tudo almoçar bem. lá, tá tudo bem. Né? De noite ele também não foi para casa, não veio. O que eu imaginei? Foram tudo para a igreja em Nova Iguaçu, né? Foram todo mundo para a igreja. Aí que eu chegou de noite, eu fui para a minha igreja, né? E aí as irmãs me perguntando, as irmãs da minha igreja, né? Que conhecia eles, sabiam que eles estavam separados. Ô, Eliane, e como é que tá teu pai e tua mãe? Eu falei, minha, graças a Deus voltaram, estão numa boa, irmã. Deus abençoou, graças a Deus, eles voltaram, estão numa boa. Falava com as irmãs da igreja no domingo à noite. Todo inocente, meu Toda Deus. inocente. Aí, né, terminou o culto, eu fui para minha casa, né? Aí vamos dormir, né? Aí quando chegou mais ou menos por 6 horas da manhã, aí a gente acorda com a polícia batendo no portão. Meu portão, a polícia. Aí, né, ele tinha que trabalhar, mas nesse dia ele perdeu a hora, Deus, né? Nesse dia ele perdeu a hora. Aí meu esposo que foi atender o policial no portão, né? O carro da polícia, tinha 2 policiais. Aí meu esposo foi atender. E eu fiquei na porta olhando, né? Porque eu não entendi nada. A polícia no meu portão, 6 horas da manhã. Nem imaginou nada. Não, nada. Com aquela luzinha da polícia ligada, né? Gritando ali, No meu sim. portão. Aí ele foi atender os policiais. E os policiais depois entraram no carro, falaram um negócio com ele.
entraram no carro e foram embora. Ele, ao invés de entrar para dentro da nossa casa, para me contar que eu tô, filho, o que que foi? O que que foi, filho? Ele fez para mim, peraí. E entrou no quintal da casa da mãe dele, que era do lado. Entrou para casa da mãe dele. E eu tô sem entender nada. Quando ele entrou, eu fui atrás dele. Filho, o que que foi que aconteceu? Fala comigo, filho, o que que foi que aconteceu? Aí ele olhou para mim assim, bem dentro do meu olho, e falou, neguinha, mataram seu pai. Ai, irmão. Aquela hora ali, meu chão. Meu Deus. Foi difícil demais. Foi terrível quando meu esposo chegou e falou, neguinha, mataram seu pai. E naquele momento eu entrei em um estado de nervo muito forte e comecei a agredir meu esposo. Para de mentir, você é mentiroso, meu pai está bem com a minha mãe. Eles estão bem, eles estavam namorando ontem, eles estão bem, você está mentindo, para de ser mentiroso. E isso falando e agredindo ele com tapa. Teve um descontrole emocional. Muito E forte. essa é a reação praticamente normal de quem não acredita Ninguém em acredita. fato e vai para cima. Vai para cima. Aham. E aí, gritando muito, aí daqui a pouco já chegou os vizinhos, já chegou as pessoas, o que está acontecendo? E eu falei, ele está mentindo, e batendo nele, e ele, tadinho, ele chorando, né? Aí até que conseguiram me tirar de perto dele, né? E me trouxeram para dentro de casa. E aí, quando eu entrei para dentro da minha casa, né? E sentei assim para tentar pensar. Mas tu sabe que, assim, eu era tão inocente que eu comecei a perguntar, e a minha mãe? O que eu pensei na hora, né? Que era sequestro. Meu pai era empresário. Na época tinha muito sequestro ainda, né? Assim, sequestro de empresário. O que eu pensei na minha mente? Eles estavam vindo de Nova Iguaçu, eles estavam tudo bem durante o dia. Foram para o culto em Nova Iguaçu. Quando voltaram, os sequestradores pegaram ele, sequestraram ele e levaram ele. Mas não fizeram nada com a minha mãe, nem com as meninas, né? Foi isso que passou pela minha cabeça. E eu comecei a perguntar, cadê a minha mãe? O que aconteceu com a minha mãe? Ela tá bem, né? Porque eu estava pensando nisso. Foi quando a patrulhinha da polícia voltou na minha casa perguntando quem é a Eliane. Aí falaram, essa daqui, sou eu. Aí o investigador se apresentou da polícia, aí falou, olha, nós encontramos o corpo do seu pai dentro do carro dele, na mala do carro, e ele estava morto. E ele deixaram o carro lá, porque tiraram o carro da garagem para levar ele para desovar o corpo dele em algum lugar. Só que o carro era novo e tinha segredo. E eles não sabiam desse segredo do carro. O carro andou uma certa quilometragem, né? Pouco tempo de que o carro ficou andando e o carro parou e eles não sabiam desativar o segredo do carro. Então, eles abandonaram o carro numa praça muito movimentada, perto de casa. E nós achamos o corpo dele. E quando nós fomos olhar as mãos do seu pai, nós vimos a mão dele cheia de calo. Então, nós entendemos que ali era um trabalhador. Então, nós colocamos toda a nossa equipe na rua para investigar e para saber, para a gente começar a ter uma linha para saber o que foi que aconteceu com ele. Porque a gente sabe que era um homem trabalhador. Então, a gente quer saber, a gente quer ouvir você. Aí eu falei, não estou entendendo, mas cadê a minha mãe? Aí ele falou, não, nós já fomos na casa dele e ela não está em casa. Eu falei, mas ela não está, não estou entendendo nada. Ele falou assim, olha, nós já pedimos à justiça uma autorização, eles já nos deram e nós já reviramos a casa deles e nós achamos marca de sangue dentro de casa. Aí eu comecei a falar, mas não pode. Eu fui na casa deles no horário, eu comecei a falar, eu fui lá, ele estava lá, ela estava lá, ela foi me atender, disse que estava namorando. Aí ele só foi escrevendo, tudo que eu fui falando, foi escrevendo. E aí eles pegaram e falaram, não, se acontecer alguma coisa, nesse horário que você foi, ele já estava morto. E se o carro estava na garagem, é porque estavam todos os bandidos, estavam lá ainda. E se você tivesse entrado, você também tinha morrido. Porque você ia ver o seu pai lá e você não ia conseguir sair de lá viva. Então, a polícia foi juntando tudo.
Foi juntando tudo. Aí achou também um vizinho, que eles tentaram tirar o carro da garagem com o corpo do meu pai dentro da mala do carro. Tentaram tirar ele da garagem, o carro da garagem, para sair com o carro. Só que eles não sabiam dirigir direito. Então eles foram na casa do vizinho, pedir para o vizinho ir lá e tirar o carro da garagem para eles. Meu Deus. E aí foi. E aí o vizinho falou: tava ela e mais um rapaz e mais essa adolescente. Entendeu? Eles que tiraram o carro esse rapaz vizinho tirou o carro da garagem e entregou na mão deles a chave e eles saíram com o carro. Será que essa adolescente viu o que aconteceu? Tudo, porque essa adolescente estava junto com esse rapaz e ela começou a apresentar esse rapaz como um namorado dela. Foi ela que arrumou esse matador. Meu Deus. Essa adolescente morava com a tua mãe? Morava com a minha mãe, tomando conta das meninas. Ela ficou como fosse a babá daquelas meninas. Aquela que no começo Isso. endeusava sua mãe. Ela, tudo. isso, é ela mesma. Meu Deus. Ela que foi uma parte foi uma peça, né, desse quadro, Do quebra-cabeça e tudo. porque ela dizia que esse rapaz era o namorado dela, apresentava esse rapaz como namorado, só que era um bandido que estava infiltrado lá, entendeu? Fazia parte. E ela deu o carro do meu pai como pagamento do crime. O carro do meu pai. Só que como o carro morreu no caminho, eles Não cada um sabia o fugiu para um lado. segredo. Cada um fugiu para um lado. E o rapaz fugiu, dali mesmo ele fugiu. O rapaz fugiu, a menina também. Só que a polícia foi atrás dela, mas ela era menor de idade. Disse que não tinha nada com isso, que foi o rapaz, entendeu? Que ela não tinha nada com isso. E, quer dizer, ela é menor de idade, para ela não pegou nada. Entendeu? E aí o rapaz fugiu e a minha mãe também fugiu. Sua mãe fugiu. Fugiu. Gente, que pessoa fria, né, Miss? Fugiu. Ela fugiu e onde eles deixaram o corpo, né, no carro. Quando a polícia achou o carro, meu pai estava na mala do carro e eles fugiram, né? Não acharam, mas ela não. E quem será que denunciou a polícia? Não, porque como que é as coisas, né? Eles deixaram o carro lá no domingo da tarde, eu não sei, foi depois de meio-dia, por aí assim. Deixaram o carro lá no domingo. Perto dessa praça tinha um baile funk. De madrugada, quando terminou o baile funk, o pessoal viu um carro bom, novo, parado ali, começaram a desmontar o carro. Começaram a abrir o carro para poder roubar as peças do carro. Começaram a roubar. Quando abriram a mala para roubar o que estava na mala, achou o corpo do meu pai. Os próprios funkeiros ligaram para a polícia dizendo que tinha um carro abandonado na praça com o corpo dentro. Entendeu? Foi aí que a polícia foi e achou o corpo do meu pai. Com todo o documento no bolso dele, relógio, tudo dele. Estava lá. Quer dizer, não queriam roubar nada. Não queriam roubar nada. Queria só matar Só ele. matar ele. Para se livrar dele. Para se livrar dele. E como que foi encontrar essa sua mãe sumida, Aí ela desaparecida? sumiu. Aí começou a polícia, imprensa, todo mundo atrás de mim. Porque foi a última pessoa que estive com ele, né? A polícia me chamava todo dia lá na delegacia para investigar, para poder ter alguma pista de onde que ela estava. Porque queriam prender ela. Porque eles descobriram que eles lavaram a casa. Mas mesmo assim acharam o sangue dentro de casa. Ela ainda teve tempo para lavar a casa ainda. Fria, né, Eliane? Muito fria. Eliane, uma mulher fria, ninguém suspeitava dela. E além de fria, para a igreja era uma pessoa normal. Ah, ela era doente, tinha alguma coisa aí. Para a igreja era uma Tudo pessoa bem normal. que o Satanás, ele usa, né? Fica colocando as informações, mas é um jeito, a natureza dela de ser fria, tomar essas atitudes assim. E os seus irmãos, tudo nervoso, tudo sem chão. A minha irmã, no estado de nervo tão grande, também chorava, porque a gente era muito apegado com nosso pai. Com ela também, mas as coisas que ela fazia contra ele, a gente via que não era coisa normal e a gente se pegava muito com ele, tentava ajudar, mas a gente não sabia o que fazer para ajudar, porque ele não queria sair de perto dela. Assim, não se divorciava, não separava, não ia para outro lugar, entendeu? Ficava naquele círculo ali, entendeu? Então a gente ficou desesperada. A gente não sabia como consolar um ou outro. Imagina. Não tinha como. Imagino. E demorou-se muito tempo para encontrar tua mãe? Passaram-se 3 dias. Ela apareceu na delegacia com 2 advogados. Aí ela veio se entregar. Toda arrumada, com a Bíblia debaixo do braço. Ai, meu Deus, achando que agora roupa a Bíblia... de crente, coquinho. E tem outra, hein? Só andava ataviada.
bem ataviada, com coquinho, manga comprida, vestidão lá embaixo, Bíblia debaixo do braço. E aí foi lá. Quando ela chegou lá, os repórteres cercaram ela na delegacia, né? Para entrevistar, para saber. Aí a primeira palavra que ela falou foi: não se tira a vida de ninguém. Jamais eu teria coragem de tirar a vida do meu marido. Não fui eu que fiz isso, eu vou provar para todo mundo que eu não tive nada a ver com isso. E já entrou na delegacia falando isso. Aí o delegado sentou ela lá. Aí, quando ela estava lá bem sentada, né, dizendo que eu não tive nada, o delegado abriu a carta que meu pai deixou. Ai, aquela carta do envelope, você lembrou da carta? Abriu a carta. Aí começou a ler. Aí começou a ler as coisas que meu pai tinha falado. Porque meu pai escreveu que no dia tal, hora tal, momento tal, que foi levado de casa. Aí começou a contar tudinho. E que na hora os bandidos me bateram muito, mas no final eles disseram que não ia me matar, ia me contar o que aconteceu, e começaram a mostrar as coisas que tinham sumido da minha casa, e disseram que foi a minha esposa que tratou tudo, e realmente eram as coisas que tinham sumido, e eu estou deixando isso aqui escrito e assinado, porque se acontecer alguma coisa comigo, vocês podem ter certeza que foi a minha esposa. Na frente dela, o delegado lendo. Na frente dela. Ela ficou sem chão, sem saber de nada, assim, sem reação, porque ela não sabia da existência dessa carta. E como ele não tinha denunciado na polícia naquela época, ela achou que ia sair impune, que ninguém ia ficar... Como que alguém ia provar alguma coisa? Ela não sabia da carta. Aí o delegado falou assim: olha, eu vou pegar seu depoimento, porque eu tenho que fazer isso. Mas se dependesse de mim, eu já deixava a senhora presa hoje. Mas a senhora não se afaste do lugar que a senhora mora, porque a casa, né? Endereço reconhecido, né? A senhora tem seu endereço fixo aqui, a casa é sua. A senhora não saia da sua casa, a senhora fique fixa na sua casa, porque nós vamos ficar de olho na senhora. E vamos terminar o inquérito. E assim que terminar o inquérito, nós vamos mandar para o juiz. E eu tenho certeza que o juiz vai mandar prender a senhora. Porque tudo que está escrito aqui, todos os depoimentos que nós já ouvimos, tudo leva a crer que a senhora queria tomar posse dos bens do seu esposo e queria ficar com seu amante. Que esse rapaz, que era o motorista, ela estava apaixonada por esse rapaz e queria ficar livre do meu pai para ficar com esse homem. Meu Deus do céu. E aí... Os advogados dela não teve nem como se defender ela. Não tinha nada. Mediante agora uma carta assinada por ele. E o delegado falou assim: ó, e essa assinatura aqui nós já fizemos, já tinha feito o teste já. Naquela época tinha muito talão de cheque, né? Isso. Eu não sei como, ele já tinha achado um eles cheque. Eles são muito rápidos para provar. Ele já tinha achado um cheque com a assinatura do meu pai e compararam com outra assinatura dele mesmo. Tudo dele. Tudo dele. Aí ela foi embora, né? Falando: não, porque que carta é essa que eu não sabia dessa carta? Não sei o quê. Desesperada, mas ela teve que voltar para casa dela, porque os policiais acompanharam ela na casa dela, só não pode sair da casa. A senhora sair daqui, nós vamos botar a senhora na cadeia. Acompanharam ela ficou dentro de casa, e com as duas meninas, não, com as três, no caso as duas meninas que eram minhas sobrinhas, né? E com a outra adolescente. Né? E o cara fugiu. Irmã Eliana, mas e essas duas adolescentes, que moravam com a sua mãe, elas estavam dentro da casa no dia? Estavam dentro da casa. Aí a minha mãe trancou essas duas meninas com a adolescente em um dos quartos, né? E ela ficou também no quarto. Quer dizer, ela planejou tudinho, mas não participou. Né? Quem fez foi esse rapaz. Só que o outro rapaz, que ela queria que fosse o motorista dela, estava na casa também. Que era funcionário da empresa. Que era funcionário do meu pai. Estava junto. Aí, a menina dentro de casa e tudo. Quando ela fugiu, ela levou as meninas. Quando ela voltou para a polícia com esses dois advogados, ela já não trouxe as meninas. Deixou essas meninas na casa de uma irmã amiga dela. Uma irmã que ela também tinha ela como uma deusa, também tinha. Então ficou com essas meninas na casa dela. Ela voltou para casa sozinha. E eles mataram teu pai como? Com faca. Com faca. Arma fria que fala, né? Arma branca. Arma branca. Nossa, e aí, pois é. Aí, nesse mesmo dia, o delegado falou que queria ouvir uma das meninas, né? Um psicólogo, com tudo. Que no caso seria essa minha sobrinha de 8 anos. 8 anos? 8 anos. Menina. Uma tinha 8, outra tinha 6. Que eram essas filhas do meu irmão. Duas crianças.
Imagina essas crianças, e elas eram apaixonadas pelo avô, pelo meu pai. Meu Deus. Tem uma delas, missionária, que tem mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, que ela pôde me contar em detalhes o que foi acontecendo naquele dia. E ela já é casada, já tem filhos. Houve um bloqueio que ela não conseguia me contar o que foi que aconteceu. E ela foi e me contou os mínimos detalhes. A gente chorou muito, eu e ela. Porque eram detalhes que eu não sabia. E que ela pôde contar. E que ela trancou aquilo dentro dela. Todos esses anos. Todos esses anos. Não conseguia falar. Então, ela falou que quando a minha mãe ficou sabendo que a minha sobrinha mais velha ia contar para a polícia se esse rapaz estava junto, porque a polícia queria prender esse rapaz também. Aí minha mãe dizia, não, ele não estava junto lá não, só estava se fulano, que era o namorado da fulana, que não sei mais o quê, e o policial falou, o delegado falou que ia com um psicólogo ouvir a menina, para a menina falar se esse rapaz estava ou não. O que foi que ela fez? Manipulou a cabeça da menina, para a menina falar que ele não estava. Quando te chamarem lá, você vai e você fala que ele não estava. Porque se você falar que ele estava, você vai levar uma surra. Você não pode falar que ele estava, você tem que falar que ele não estava lá. E quando a menina foi chamada, ela falou, não, ele não estava. Quem estava era só o fulano, esse que executou. Ela teve que mentir por causa da minha mãe. E agora, passando mais ou menos esses meses, né? Essa que tinha 8 anos, ela ficou uma pessoa doente, deprimida, essa menina, sabe? Eu imagino. Porque ela ficou na mente dela, no coração dela, que ela poderia ter falado a verdade e esse cara pagar também, porque ele estava junto. Mas ela livrou ele da cadeia. Ela mentiu para a polícia. E não é que ela foi atrás dele, desse rapaz. Ela foi, agora depois de grande, adulta, de ter filho, ela foi atrás desse rapaz. E sabe o que ele estava fazendo? Pastor de uma igreja, dirigindo uma igreja. Esse rapaz. Meu Deus. Não foi punido, foi acobertado pela minha mãe, estava na cena do crime, poderia ter livrado meu pai, poderia ter ajudado meu pai para se livrar, mas não fez nada, participou de tudo, se livrou porque minha mãe ameaçou a menina de 8 anos, entendeu? E que estava dirigindo a igreja. E ela foi lá, essa menina foi lá e falou para ele, eu sei que você estava na cena do crime, você estava lá. Você só se livrou por causa de mim. Agora eu acho que não posso mais fazer mais nada na justiça com você. Mas você, cuidado, que você tá dirigindo uma igreja, dirigindo ovelhas. Mas o Deus lá de cima não vai deixar ficar impune. Você vai ter que pagar pela morte do meu avô. E foi embora. Essa menina. Hoje ela é uma pessoa assim, muito doente, muito sofrida. Porque ela ficou com aquilo na mente dela. Adoeceu ela. Adoeceu. Adoeceu, não foi cuidado. Uma pessoa amarga, sabe? Uma pessoa amarga. A outra não, a mais nova, né? Um amor de pessoa. Eu tenho ela como minha filha. Sabe? Uma filha mesmo. Mas o que eu achei errado, missionária, é que o delegado não deveria ter avisado que ia fazer isso. Tinha que pegar a menina de surpresa, levar junto com um psicólogo, né, para a menina poder falar. Mas eles deram tempo para ela preparar a menina, para a menina mentir. E como ela era muito... inocente. A menina era muito inocente, medo, isso, entendeu? Porque minha mãe era muito brava, porque era uma artista brava, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Aí, quando deu um tempo que as meninas estavam lá no orfanato, o próprio assistente social pediu para o juiz dar a guarda provisória para a gente. E aí o juiz deu a guarda provisória. Aí minha irmã ficou com uma menina e eu fiquei com a outra menina. Envolvida com as minhas filhas, aí elas foram ficando bem, entendeu? Sim. Eu tinha 3 filhas, minha irmã tinha um casal, então envolveu todo mundo junto das criançadas, entendeu? A gente não falava sobre isso dentro de casa, perto delas. Certo. Entendeu? Quando queria falar alguma coisa de sair de perto, não deixava as minhas filhas também se envolver com isso, minhas filhas não se envolviam com isso, mesmo sendo criança, mas a gente não falava dessas coisas perto das meninas, entendeu? E aí foi um tempo de cura para elas perto da gente também. E aí, depois que o juiz tirou as meninas, né, de perto dela, eles decretaram a prisão dela. Foram na casa dela, pegaram ela e prenderam ela. Quando tinha mais ou menos uns 3 meses que ela estava presa, acharam o rapaz também. O rapaz, né?
Que o rapaz estava fugido, Sim, né? sim. Ele já tinha fugido para Minas, de Minas ele foi para São Paulo, mas aí a gente começou a buscar ele também, eu e minha irmã. E a gente fez, assim, quando a gente sabia que ele estava em algum lugar, a gente ia atrás. Detetive Oh, particular. meu Deus! Nós nos Meu transformamos Deus em do polícia. céu. Queria detetive. justiça, queria justiça. A gente queria justiça, É, entendeu? mas a polícia já estava agindo. Já estava agindo também. Aham. Aí terminou que nós encontramos ele junto com a polícia lá em São Paulo, escondidinho, aqui em São Paulo. Escondidinho. Vocês que encontraram a polícia? Nós encontramos porque nós encontramos um telefone de um parente dele, em São Paulo. Aí nesse telefonema, eu sei que eu passei para esse número de telefone, eu passei para a polícia. A polícia ligou para lá, fingindo que era outra pessoa, e aí conseguiu a informação de que ele estava lá. Então a polícia de lá, do Rio, entrou em contato com a polícia de São Paulo, e a polícia de São Paulo veio prender ele aqui e levou ele para o Rio, preso. Sei que ele foi preso, e depois marcaram o julgamento dela. No julgamento dela, eu tive que falar como testemunha que, olha, que momento terrível. Eu tive que falar, né, para falar tudo o que tinha acontecido, né, porque eu fui a última pessoa que estive com meu pai. E o jeito que ela me atendeu no portão, que aquilo ali eu não esquecia. Friamente. Meu Deus! Aquilo ali para mim, não esqueci aquilo. Aí tiraram, na hora que eu fui falar, tiraram ela, né? E eu falei tudinho que tinha acontecido e tudo. Aí depois chamaram o vizinho também, que tirou o carro da garagem, mas não sabia de nada, né? Acharam... Não, tem um detalhe. Quando eles deixaram o carro nessa praça, na Vila Rosali, o carro estava morto, ela viu uns meninos jogando bola nessa praça e ela chamou os meninos para ajudar a empurrar o carro. E um desses meninos adolescentes falou que o carro estava muito pesado, falou com ela. Ah, mas esse carro está muito pesado. E esse menino, não sei como que a polícia conseguiu, investigando, achar esse menino. Quer dizer, foi mais uma prova de que ela estava lá na praça, empurrando o carro, e que meu pai já estava na praça, e ela friamente tentando tirar o carro, para levar o carro para outro lugar. Então, tudo isso aí a polícia achou, todas essas pessoas foram ouvidas no julgamento dela, e no final ela foi condenada a 18 anos de cadeia, como autora intelectual do crime. Meu Deus. 18 anos de cadeia. Aí ela já saiu dali, direto para a penitenciária, né? Já estava presa mesmo. Aí depois teve o julgamento do rapaz. Ele botava a culpa nela e ela botava a culpa nele. Entendeu? E aí ele foi condenado a 13 anos. Ele, como foi só o autor, mas ela foi que planejou. Então ela pegou mais cadeia do que o cara. Né? E, de repente, ficou lá presa, mas ela não ficou muito tempo presa. Porque ela já tinha problemas de rins, como tinha falado, né? E em casa ela tinha aquele tratamento do meu pai, né? Médico, remédio, dinheiro, comida na hora certa, comendo do bom, do melhor, né? E ficou lá presa, a gente sabia que ela não estava bem. Mas, assim, o meu irmão ainda conseguiu ir visitar ela, meu irmão. Ele falava assim, eu quero ouvir ela falar que foi ela que fez isso com meu pai. Eu quero ouvir. Ele não acreditava. Não acreditava. A minha irmã também chegou a visitar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Quando eu lembrava que eu ia ter que ir na penitenciária, ver a minha mãe naquele lugar, naquela situação. Uma mãe que a gente passava o dia do Natal na casa dela, com as filhas, com os filhos, com os netos, com todo mundo. Com meu pai. Meu pai gastava dinheiro fechando restaurante para comemorar o aniversário dela. Que na igreja ela é uma pessoa usada por Deus. Eu falava, como que eu vou conseguir entrar numa delegacia e ver uma cadeia e ver uma pessoa dessa? Ela é minha mãe, não vou conseguir. Então, eu não tinha estrutura física nem mental para ver. E eu falava assim, eu preciso de ter uma estrutura, porque eu não tenho. Depressiva, eu não tinha vontade de comer, eu fiquei muito magra. Eu não cuidava direto das minhas filhas. Quem cuidava das minhas filhas era a minha sogra, que morava nos fundos da minha casa, assim, no quintal, assim, atrás. Era ela. Que ia, me ajudava a dar comida para as meninas, que era a escadinha, né? Porque não deve ser Não nada tinha. fácil. Eu não tinha estrutura. Eu só tinha vontade de ficar dentro de casa e chorar. Eu chorava muito, eu chorava muito, eu chorava muito. Eu só vivia chorando. E é engraçado que quando eu saía para o fórum, né? Eu encontrava com irmãos da igreja, né? Algumas pessoas, e eles falavam assim,
Eliane, eu não sei como é que você está aguentando. Eu não sei como é que você está viva. Uma coisa eu sei, Eliane, nunca mais você vai conseguir cantar, porque eu sempre cantei na igreja. Meu pai tinha o maior prazer de me ver cantando. Você nunca mais vai conseguir cantar. E falava assim para mim. E eu falava, eu também acho que eu nunca mais vou conseguir cantar. Eu falava, entendeu? Que nunca mais eu vou conseguir cantar. E aí foi passando o tempo, e eu falava, eu não vou conseguir ver minha mãe na cadeia, não vou de jeito nenhum, não consigo. E aí chegou um dia de sexta-feira, né, de quinta-feira, eu estava em casa, aí chegou uma notícia, né, não sei quem foi que chegou lá falando que recebeu um telefonema, né, da penitenciária, que ela estava muito doente. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir lá. Mas mesmo que eu preciso, mas eu não conseguia. Sim, Eu não conseguia. Aí eu fui pro meu quarto, né? Estava sozinha em casa, as meninas estavam na escola, ele estava trabalhando. Aí eu fui pro meu quarto, eu dobrei meu joelho, eu comecei a chorar, falar com Deus. Falei, Deus, eu quero liberar o perdão para minha mãe. Tudo que ela fez, Senhor. Eu quero liberar o perdão para ela. Eu não quero ter nada contra ela. Mas assim, Senhor, eu quero que o Senhor lave meu coração. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Tira ela desse sofrimento. Porque eu sabia que ela estava sofrendo muito na cadeia. Tira ela desse sofrimento. Não sei como o Senhor vai fazer, Senhor. Mas eu te peço, faça alguma coisa. Mas tira minha mãe de lá. E eu libero meu perdão. E eu sei que tu estás aqui e também está lá com ela também. Então, Senhor, faça alguma coisa, mas tira minha mãe desse sofrimento. E eu libero minha mãe, o perdão para ela em nome de Jesus. Eu fiz essa oração de tarde. No dia seguinte, de manhã, chegou a notícia que ela tinha partido de manhã no dia seguinte. Meu Deus. E ali eu entendi que o Senhor tinha ouvido a minha oração e viu que meu coração estava limpo, eu não tinha ódio nem raiva da minha mãe, que era para ter, mas eu não tinha mais. O Senhor lavou meu coração. Eu não sei se ela se arrependeu lá na cadeia e se voltou para Jesus, Jesus levou. Não sei. Eu costumo dizer que o dia do céu, o dia lá no céu vai ser um dia de surpresas, né? Muitas surpresas. Aquele que eu pensei que não ia, vai estar. E aquele que eu pensei que ia estar, não vai estar. Então, quem sou eu para dizer que foi e que não foi? É verdade. Então, eu entreguei na mão do Senhor, perdoei e terminei ficando com muita pena dela. Porque ela teve um tempo lá dentro. Ela teve um pena, ela ficou mais ou menos 7 meses presa. A gente chegou à conclusão que ela queria ficar livre dele para ficar junto com esse rapaz que era o empregado do meu pai. Empregado deles, no caso, né? Que ela queria ficar com esse rapaz. E esse rapaz dali já sumiu, nunca mais a gente viu falar nele. Eu vi falar agora. Que essa outra minha sobrinha foi lá atrás dele. Mas terá também a justiça de Deus. Eu creio. Olha, morreu o bebê de sargento, da sargento da Marinha, baleada grávida. A vítima estava grávida de 4 meses e já tinha escolhido o nome do menino. Ele se chamaria Pedro. A Juliana da Silva, de 35 anos, voltava de um almoço de Dia dos Pais na casa do sogro, acompanhada do marido, do cunhado e da irmã. Segundo familiares, a sargento percebeu a aproximação de 2 homens em uma moto e alertou o marido. Em seguida, a irmã e o cunhado saíram do carro e se abaixaram, enquanto o casal acelerou o veículo na tentativa de fugir. Foi quando os criminosos armados atiraram. Vamos ver. O Dia dos Pais, que tinha sido de união e alegria, terminou de maneira violenta. A sargento da Marinha, Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos, grávida de 4 meses, foi baleada na volta para casa. Ela falava para mim, mãe, eu não gosto de vir aqui. Ela falava, mãe, eu não gosto de vir aqui, eu só venho aqui por causa da senhora do meu pai. E, infelizmente, isso aconteceu com a minha filha. E ela dizendo que não gostava de vir aqui. Essas imagens mostram como tudo aconteceu. Juliana e o marido estavam dando uma carona para a irmã dela e o esposo. O carro para e o casal desce. De repente, uma moto com 2 homens aparece descendo a rua. Os criminosos não chegam a anunciar o assalto. O marido de Juliana arranca com o carro e os bandidos atiram. Um único disparo que atingiu Juliana no quadril. Mariana, a irmã, conta que foi tudo muito rápido. A gente desceu do carro, né, e estávamos nos despedindo deles quando eu percebi que meu cunhado acelerou o carro e a gente em seguida ouviu o barulho do tiro. Foi quando a gente percebeu que se tratava de um assalto, né, mas meu cunhado ele foi com o carro e os bandidos eles vieram na direção oposta, né, e nós ficamos ali
Logo em seguida, a gente ficou tentando entrar em contato, né, com meu cunhado para saber se eles tinham se acidentado, se tinha acontecido alguma coisa. Depois de alguns minutos, ele atendeu e disse que a minha irmã tinha sido baleada e que eles estavam ali no Hospital da Mulher. Como Juliana estava ferida, o marido foi correndo para o Hospital da Mulher, em São João de Meriti, onde ela recebeu os primeiros socorros. De lá, a sargento foi transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por uma cirurgia. Ela está internada no CTI em estado gravíssimo. Um projétil foi encontrado dentro do veículo de Juliana. Os agentes fizeram uma operação na comunidade Caixa d'Água, dominada pela facção Comando Vermelho. 4 criminosos foram presos e 2 menores apreendidos. A polícia apreendeu uma arma, drogas, celulares e radiotransmissores. Os investigadores apuram se algum deles teria participado do crime. Segundo a polícia, essa foi apenas a primeira de uma série de operações. O objetivo é localizar traficantes envolvidos em roubos de carros aqui na região e, a partir daí, chegar até os criminosos que atiraram contra a sargento Juliana. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. As perícias já realizadas, elas foram realizadas no carro, a gente fez no local, e no carro exatamente ela foi arrecadada um projétil de arma de fogo, e a gente vai fazer, caso a gente consiga prender esse sujeito com a arma, a gente vai fazer o confronto balístico entre os 2 fatos. Pô, estou chorando hoje, amanhã pode ser o tamanho que está chorando também. Então, essas pessoas têm que ser presas e eles têm que responderem pelo que eles fizeram. Foi a minha filha, hoje foi a minha filha, mas pode ser a filha de outra pessoa amanhã. Então, é que essas pessoas paguem pelo que eles fizeram, sejam presos. Nós queremos essa resposta da justiça. Oi, a paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, dia 15 de agosto, sexta-feira, acabei de chegar do hospital, onde fui visitar minha filha Juliana. E, graças a Deus, né, nós estamos vendo ali a minha filha recebendo bem o tratamento, reagindo bem ao tratamento. Segundo os médicos, eles estão reduzindo já, né, os remédios que ela está usando ali, os sedativos. Já está sendo diminuídas as doses, ela já está reagindo, já querendo acordar, já querendo se mexer. Segundo os médicos, os órgãos dela foram todos preservados, cérebro, coração, pulmão, rins, está tudo perfeito. O local onde foi feita a cirurgia, na perna, eles já fizeram vários exames, o sangue está passando normalmente, está tudo perfeito na perna que foi lesada, né? Que eles tiveram que fazer a cirurgia, está tudo funcionando muito bem. Só que eles falaram que tem que trazer ela aos poucos, né? Por causa realmente da pressão, que a pressão dela foi muito... A pressão dela, para os irmãos terem uma ideia, no dia que aconteceu o fato, ela entrou no hospital de Saracuruna com uma pressão chegando a 0. E os médicos, quando chamaram minha filha Ana Paula para dar notícia sobre a minha filha, né? Falar como ela estava, falou com a minha filha Ana Paula que minha filha Juliana tinha apenas 5% de chance de sobreviver. E hoje minha filha está no Hospital da Marinha, está reagindo bem ao tratamento, já está sendo tirado já os sedativos da minha filha. E talvez, se ela continuar com esse progresso, graças a Deus, que eu creio que ela vai continuar, na próxima semana a minha filha já vai estar totalmente livre dos sedativos. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E eu gostaria de pedir para que vocês continuem orando pela minha filha Juliana, porque eu creio que Deus já realizou um grande milagre. Só da minha filha ter sido atendida e muito bem atendida aqui no Hospital da Mulher, que foi o primeiro hospital que recebeu a minha filha. Já quero aproveitar para agradecer o Hospital da Mulher, que Deus mesmo é que enviou meu genro para levar a minha filha ali, pelo fato de ser bem próximo, e foi ali que eles já estancaram o sangue e já começaram a dar sangue para minha filha ali. E ali Deus já começou trabalhando. E quando ela chegou no hospital de Saracuruna, os socorristas disseram que ela estava muito mal, a pressão dela chegando a 0, mas eles conseguiram sair daqui a 140, chegaram lá a tempo, né? Deus usando as pessoas.
E para completar, o médico do Hospital da Marinha, que trabalha na Marinha, neste momento, esse médico cirurgião estava no Hospital de Sarapuruna. Olha como Deus faz as coisas, né? O médico que dessa especialidade estava no Hospital de Sarapuruna no momento que a minha filha chegou. E aí chamaram uma outra equipe também do Hospital da Marinha e que fizeram a cirurgia na minha filha. A cirurgia foi muito longa, demorou quase mais de 5 horas de cirurgia. Mas o Senhor ali abençoou os médicos, né? O Senhor trabalhou desde o primeiro momento. E nós estamos aí vendo também a situação do bebezinho, né? Para poder fazer a retirada. Os médicos estão vendo aí o melhor momento para fazer a cirurgia, para retirar o bebê. E nós estamos esperando no Senhor esse melhor momento, a gente não sabe. E eu sei de uma coisa, o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o final. Eu creio que a minha filha já recebeu um grande milagre, que o Senhor, com as suas mãos poderosas, mais uma vez entrou nesta batalha. E eu creio em nome de Jesus que muito em breve a minha filha vai estar na casa dela, com o esposo dela, e vai estar na nossa igreja, na igreja dela, adorando o Senhor Jesus, que é o que ela gosta de fazer. E as outras coisas o Senhor vai prover. Mas eu já quero agradecer a todos vocês nessa campanha de jejum, de oração. Vocês que foram lá doar sangue para minha filha. Foram tanta gente doar sangue para minha filha que acabou o estoque de material para colher o sangue. Você vê a dimensão que tomou, a proporção que tomou o pedido e como tem gente abençoada com coração bom. Eu fico muito emocionada quando eu penso como vocês me ajudaram nesse momento, ajudaram minha filha. Porque minha filha teve que tomar muito sangue, minha filha chegou muito mal no hospital. Mas eu quando vou lá no hospital, no CTI, que vejo minha filha naquele processo, meu coração dói, mas ao mesmo tempo meu coração agradece ao Senhor, porque eu vejo a poderosa mão do Senhor sobre a minha filha, e que ela está reagindo bem, e eu creio, eu já tomei posse da minha vitória, que muito em breve minha filha vai estar conosco. Muito obrigado vocês que nos ajudaram e estão nos ajudando com tanto carinho. E o que eu sinto assim, essa comoção, ela não chegou, infelizmente, até o delegado e não chegou também até o prefeito da cidade, porque até hoje eles não mandaram uma mensagem para a gente, não nos contam como está a investigação. E nós somos moradores de São João de Meriti, pagadores de impostos, votamos no prefeito e até agora nada. Esses bandidos continuam na rua fazendo mal para outras pessoas. E é isso aí que nos dói muito. É um momento de dor, de revolta, de tristeza pelo nosso netinho, um bebezinho tão esperado, tão programado, que nós já amávamos muito esse bebê e amamos muito esse bebê ainda. Mas eu sei que Deus está agindo, eu sei que Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. E essas pessoas que fizeram mal para minha filha, tanto mal para minha filha, eles vão ter que ser responsabilizados. Porque a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E nós temos fome e sede de justiça. Isso não pode continuar assim. Outras mães não podem passar o que eu estou passando. Sofrimento, sem conseguir se alimentar direito, sem conseguir dormir, com muita preocupação ainda. Mas eu sei que Deus está no comando desta batalha. E eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos. E desculpe o desabafo. Deus abençoe a todos vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!